As evidências também estão à nossa volta, como todos sabemos, designadamente na vertente das alterações climáticas e as calamidades que isso está a provocar. Mas pronto, o tema hoje é mais geral, portanto, vai ser feita uma introdução à sustentabilidade e eu tinha pedido à BCSD para puxar um bocadinho para a vertente depois do reporte da sustentabilidade por parte das empresas. Portanto, vai ser feito um overview sobre o tema e depois dou já a informação para ficarem atentos que no futuro próximo estamos a desenhar um curso de formação nesta área do reporte da sustentabilidade, está bem? E depois as pessoas, quando for disponibilizado, serão dados os conteúdos e os interessados poderão inscrever-se e participar nesse curso que estamos a projetar que possa ocorrer durante o mês de março, está bem? Portanto, depois fiquem atentos nesta linha. Hoje temos o Tiago Carrilho conosco. O Tiago é licenciado em Biologia Ambiental pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e pós-graduado em Educação e Tecnologia. Frequenta o doutoramento em Educação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nas palavras dele, diz que é um apaixonado pelo poder transformador da educação, centra a sua área de trabalho na formação para a conservação da natureza e da sustentabilidade, através de metodologias dinâmicas, inovadoras e centradas na resolução de problemas reais. Juntou-se ao BCSD, portanto, o Business Council for Sustainable Development Portugal, porque acredita que a formação para a sustentabilidade tem o poder de tornar este mundo melhor. Pronto, o webinar, antes de passar a palavra ao Tiago, dar informação que o webinar vai ser gravado e depois vai ser disponibilizado, incluindo os slides, está bem? Portanto, as pessoas que depois quiserem fazerem um reforço positivo na mensagem, haverá essa possibilidade. Portanto, eu dava a palavra ao Tiago. Bom dia a todos e a todas, e em primeiro lugar agradecer aqui o convite feito pela Ordem dos Engenheiros para o BCSD Portugal poder vir aqui dar esta formação e estar convosco. Agradecer também, já percebi que esta não é a hora mais habitual, portanto agradecer ter aqui este quórum fantástico de quase 70 pessoas, e também já vi por aí algumas pessoas que até fazem parte aqui e que são membros, as suas empresas são membros aqui do BCSD Portugal. A minha ação vai ter aqui, de facto, aqui três partes. Vamos falar neste início um pouco daquilo que é este conceito, que é a sustentabilidade. Depois teremos uma segunda parte onde faremos aqui a ligação entre o conceito e as empresas, e uma última parte focada mais nas soluções, onde naturalmente está incluído também o report. Vou começar então por partilhar aqui o meu ecrã. Deixem-me só ver aqui, exatamente, aqui está. Confirmem-me só se já estão a ver. Já estão a ver, certo? Uhum. Ok, perfeito. Então, só para ficarem também com o enquadramento, vou-vos dar aqui uma nota só sobre aquilo que é o BCSD Portugal, até porque o BCSD Portugal, a história do BCSD Portugal liga-se muito com este conceito, que é o conceito de sustentabilidade, e vamos andar aqui um bocadinho para trás na história, e vamos até 1992. Em 1992, houve uma das conferências que é tidas como uma das conferências mais importantes de sempre para aquilo que é o desenvolvimento sustentável, principalmente ligado ao ambiente. Estou a falar da Cimeira do Rio. E na Cimeira do Rio, em 92, reparem, estamos a falar de uma altura onde das 100 maiores economias do mundo, 50 eram empresas nessa altura. E um dos grandes resultados que sai dessa cimeira é que é impossível chegar ao desenvolvimento sustentável se as empresas não fizerem parte da solução, se não estiverem incluídas nesta equação nesta direção do desenvolvimento sustentável. Então, passado 3 anos, formou-se no mundo e abriu-se no mundo o WBCSD, que no fundo é o World Business Council for Sustainable Development, no fundo o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável a nível mundial, e passado uns anos começou a formar-se a rede global, no fundo os vários BCSDs em vários países, no fundo para haver esta aplicação da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável aos ecossistemas empresariais locais. Então em 2001 houve um conjunto de empresários, 5 empresários,
na altura liderados pelo empresário, o engenheiro Belmiro de Azevedo, que trouxeram o BCSD para Portugal porque acreditavam que a sociedade e as empresas iriam ser transformadas no século XXI por 2 vetores. O primeiro vetor é a digitalização e o segundo vetor é a sustentabilidade. E, de facto, fazia falta em Portugal haver uma organização, existir uma organização que fosse este Conselho Empresarial, que associasse as empresas para caminhar em conjunto com as empresas para o desenvolvimento sustentável. E então o BCSD hoje tem 24 anos, faz 24 anos este ano, e agrega aquelas que são as empresas que acreditam que há este propósito e que deve haver este propósito de transformar a economia em benefício das pessoas e do planeta. Eu não sei se me vão fazer, se é uma pergunta para mim, se calhar não, acho Aquilo que que eu não. estive a comparar nos documentos Então, foi ok. pequenas alterações da relação. Dá-me a ideia que deve ter sido a doutora Teresa que... Então, o que eu vos queria dizer era, Mas ele do não me ponto de disse. vista daquilo que é a transformação da economia das pessoas e do Eu planeta, entendo. aqui nós já temos um Eu tríptico, entendo. que é o tríptico que nós vamos falar bastante dele hoje, o tríptico Economia, Pessoas e Planeta, e que é o tríptico onde o BCSD trabalha. Hoje em dia estamos praticamente a chegar às 200 empresas, tem aqui algumas, nós o ano passado chegámos à segunda página, portanto estamos bastante satisfeitos com isto. Temos aqui empresas de todos os setores, todas as dimensões, temos grandes empresas, temos empresas do PSI 20, temos PME, e portanto temos uma boa representação nos vários setores, e aqui neste conjunto de 200 empresas já estamos um bocadinho acima dos 10% do PIB no conjunto das empresas que temos aqui em termos de contribuição económica. Só por última nota sobre o BCSD, que é muito interessante, nós apesar de sermos uma organização sem fins lucrativos, 85% do nosso trabalho é nesta linha amarela que vocês veem aí, nós trabalhamos em B2B, para e com as empresas. Portanto, esse é o nosso foco, não é, apesar de termos, eu sei que muitas vezes as organizações sem fins lucrativos têm outros tipos de âmbitos, mais no B2S, mais no B2G, mas nós trabalhamos especificamente e para com as empresas nesta lógica do B2B, muito numa lógica de criar ferramentas, criar soluções, transferência de conhecimento. No fundo é isso que são as nossas linhas de ação. Muito bem, então entrando agora aqui na sessão, aqui no como dizia há pouco, ela vai estar dividida aqui em 3. Vamos começar pelos desafios atuais, nesta introdução à sustentabilidade, e aquilo que eu vos peço, e que vos faço já aqui o aviso, é que eu diria que os próximos 20 minutos aqui da nossa sessão serão um bocadinho apocalípticos, está bem? Portanto, ou seja, vamos entrar aqui um bocadinho no apocalipse, perceber aqui um bocadinho do que é que são os desafios que temos, mas o resto da sessão será toda ela sobre soluções. Portanto, não me abandonem, não fiquem desse lado, mantenham-se desse lado, porque isto não vai ser aquelas sessões em que nos vai mandar completamente abaixo sem falar de soluções, antes pelo contrário. Nós vamos primeiro perceber em profundidade quais é que são os desafios e depois então falaremos das soluções na maior parte do tempo que teremos aqui. Isto é muito importante e eu falo bastante livre nas minhas sessões, porque muitas vezes aquilo que acontece, e vou falar já aqui do primeiro, e é um autor que eu gosto imenso, que é o Simon Sinek, que tem este livro do Comece pelo Porquê. E aquilo muitas vezes que acontece é que nós, devido à aceleração que temos na nossa vida hoje em dia, não é? A rotina acelerada que temos na nossa vida cotidiana, nas nossas empresas, focamos muito no quê e no como, e às vezes não vamos àquele centro que é o porquê. Porquê é que hoje em dia se fala disto? Porquê é que eventualmente temos que fazer aqui algumas mudanças? E só quando compreendemos os desafios é que nós conseguimos perceber o caminho que temos que percorrer e as soluções que temos disponíveis para conseguir dar resposta aos desafios que hoje enfrentamos enquanto sociedade, enquanto planeta. E, portanto, eu vou aqui começar a fazer aqui aqui um grande macro zoom sobre estas questões, e quando nós olhamos para o planeta Terra, eu gostava de vos dar aqui 2 características sobre o planeta Terra. A primeira é que, à luz da ciência daquilo que se conhece hoje, é o único planeta que tem vida, pelo menos daquilo que se conhece. E isto é interessante porque, reparem, por um lado isto é uma dádiva que nós temos. Nós, no meio de todas as probabilidades que existiam no universo, nós fazemos parte desta vida e temos esta dádiva, esta sorte, ter o único planeta, viver no único planeta que tem vida. Por outro lado, isto traz outra característica agregada, que é um mundo muito complexo. Ou seja, o facto de ter vida torna o nosso planeta muito complexo, com uma grande complexidade. Aliás, da gestão, dos próprios conceitos da gestão, já havia um conceito bastante interessante, que já vem da gestão há uns anos esta parte, que diz-nos que o nosso mundo é um mundo VUCA. É um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Tem estas 4 características. E este é um conceito que já existe na gestão há muitos anos. Há 6 anos atrás já se falava dele. E porquê é que eu estou a ir há 6 anos atrás? Porque se há 6 anos atrás ainda poderia haver algum tipo de ceticismo se o nosso mundo era mesmo
volátil, incerto, complexo e ambíguo, depois de uma pandemia global, depois da invasão da Rússia à Ucrânia, depois da escalada de violência em Gaza, depois, se quiserem, agora mais atual ainda, dos incêndios em Los Angeles, pá, que não restem dúvidas que o nosso mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aliás, a ciência, os neurocientistas já nos tinham provado isto, já nos tinham mostrado que, do ponto de vista de complexidade, neste momento, o mundo é tão complexo que um só indivíduo ou uma só organização não consegue nem entender, nem dar resposta à complexidade que o mundo tem atualmente, pela própria evolução que ele teve nos últimos anos. E, portanto, até houve um jornal económico que publicou esta capa aqui há uns anos atrás, que dizia precisamente que o nosso mundo está mais inteligente do que nós, nesta altura. E isto, logicamente, leva-nos a pensar o quê? Que a única resposta possível para continuar a criar prosperidade, que é aquilo que todos queremos, é dando uma resposta coletiva. Se nós não dermos uma resposta coletiva, não vamos conseguir, e colaborativa, não vamos conseguir dar resposta a este mundo VUCA que tem estes desafios e que neste momento é demasiado complexo. Para isso, aquilo que vamos ter que fazer é entender estes tais desafios que eu vos falava, e muitas vezes, para entender estes desafios, teremos naturalmente que sair da zona de conforto e se calhar para aquilo que nos é desconfortável, que são os desafios novos que existem e que já não são iguais àquilo que eram há 30, 40, 50, 100 anos atrás. E portanto vamos ter que fazer aqui, vamos ter que passar aqui para esta fila mais à direita, aqui que este senhor coitado está aqui sozinho, ir para aquilo que nos é desconfortável, é que eu disse que vamos para o apocalipse agora, aquilo que nos é desconfortável, mas de facto é aquilo que é factual e que nos dá os desafios atuais. E portanto, para isto, antes de eu continuar a falar, eu trago aqui um desafio, trago aqui alguns desafios para vocês também, ou não viesse eu, como disse muito bem a Margarida há bocadinho, da área da formação e querer que isto não seja de todo só única e exclusivamente unilateral. Portanto, eu vou-vos pedir para agarrarem nos vossos telemóveis e eu vou projetar aqui um QR Code aqui no meu ecrã e peço-vos que façam aqui o scan aqui do QR Code. Deixem-me só aqui pôr aqui em modo de apresentação. Ele está a fazer loading. E que façam aqui o scan para entrar aqui no Mentimeter. Podem também, se quiserem usar o vosso computador, colocar este link, www.menti.com, e depois usar aqui este código, mas com o telemóvel normalmente é mais fácil. E, portanto, vão entrando aqui. E, portanto, o que vai acontecer aqui, é o desafio que eu vos vou fazer, só para irem já pensando, é a pergunta que vocês vão ter que responder, e têm dois campos de resposta, é: quais é que são os principais desafios ou ameaças que o planeta e a sociedade têm na próxima década? E, portanto, eu vou andar aqui para a frente, vou manter o QR Code, tá bem? Porque eu calculo que alguns de vocês não sejam a entrar. Está aqui o QR Code aqui deste lado, e podem começar a responder, e o que este Mentimeter vai fazer, ele vai amplificar as respostas que forem mais vezes escritas por vocês, e portanto vamos ficar aqui com uma nuvem de palavras sobre aquilo que é o que o grupo aqui pensa sobre estas possíveis ameaças para a próxima década. Já temos aqui em grande a poluição, o homem e a guerra, três ameaças: a inteligência artificial, o ambiente, o aquecimento global. A poluição está a ficar maior. Portanto, os que estão maiores são aqueles que forem mais escritos, né? São aqueles que têm uma prevalência maior aqui no grupo. Portanto, eu diria que temos já à partida aqui podemos dividir aqui os desafios que estão aqui a surgir. Do lado mais ambiental, temos alterações climáticas, temos a poluição, eu também vi aqui a água, a escassez hídrica está ali. Portanto, temos aqui o lado ambiental, temos aqui o lado social também, muito o homem, a fome, a demografia, a sobrepopulação está ali, a globalização, e temos também o fator geopolítico, não é? Temos aqui a guerra, por exemplo, está aqui a ficar também bastante grande, e logicamente depois temos aqui outros, que eu também vou falar dele, relacionado com a inteligência artificial. Além disso, temos o degelo, o consumo, a saúde. Muito bem, já temos aqui 49 pessoas que deram aqui resposta, portanto 82, porque vocês não tinham hipótese de dar duas respostas, e portanto vamos ver, eu vou organizar aqui estas tendências, estes desafios, em 4 macro desafios que nós temos para a próxima década. E se quisermos agrupar as palavras que vocês também escreveram naquela nuvem de palavras, nós conseguiríamos agrupar estas palavras, estas palavras que vocês disseram, estes desafios, aqui nestas 4. Portanto, a emergência climática, por um lado, alterações climáticas, aquecimento global, como alguns de vocês escreveram. Temos a natureza em colapso, a questão dos recursos, os recursos naturais, poluição também muito ligada com estas duas causas, que é a emergência climática e com a natureza em colapso. Depois temos aqui um desafio mais de índole social,
as tensões sociais e desigualdades, e depois temos as crises democráticas e económicas, também a questão da guerra, aqui mais o lado geopolítico. Existe aqui um quinto desafio, que eu não coloco aqui propositadamente, porque ele faz aqui a união entre estes quatro, que tem a ver com, uma parte dele tem a ver com a inteligência artificial, outra parte tem a ver com a parte humana, que é a informação falsa, ou aquilo que não é informação verdadeira, não é? Portanto, desinformação, informação falsa, que acaba por muitas vezes dificultar a resolução ou o caminho que temos que percorrer para dar resposta a estes desafios. E essa informação falsa, como eu vos disse, e esta imagem que vai aparecer agora, eu já a tenho mais ou menos há um ano aqui nesta apresentação. Portanto, não a pus devido a nenhum evento mais recente, só para ficar aqui claro, que essa informação e essa desinformação muitas vezes até acaba por vir de alguns líderes de algumas nações que, não querendo olhar para a ciência, provocam ativamente essa desinformação falsa. E para evitar que exista informação falsa, nós vamos agora percorrer cada uma destes desafios, no fundo, para compreender de facto o que é que eles são e qual é que é a dimensão de cada um deles. E quando falamos de emergência climática, que é o primeiro que eu vou começar, reparem, eu já falo de alterações climáticas mais ou menos há 15 anos. E quando eu olho para trás, há 15 anos era muito difícil explicar às pessoas na prática o que é que está a acontecer, ou seja, quais é que são as consequências. Ora bem, hoje qualquer pessoa que liga um jornal qualquer, ou que abra um jornal, ou que liga a televisão para ver as notícias, fica com a sensação que metade do mundo está a arder e outra metade está em cheias. Né? Basta nós pensarmos o que aconteceu no último ano, está a acontecer agora em Los Angeles, por exemplo, mas dizer-vos que há um ano atrás estavam a começar as cheias no Dubai, não é? Portanto, houve cheias no Dubai, houve cheias no Brasil, Rio Grande do Sul, há 2 anos tivemos as nossas cheias em Algés, e por outro lado temos tido estes incêndios, como estamos a ver. E portanto hoje as consequências estão a começar a aparecer, e se nós fizermos em qualquer motor de busca uma pesquisa rápida sobre notícias dos últimos anos, se vamos colocando, o que eu fiz foi, eu fui à procura, colocando só o período, portanto, muito recentemente, das várias notícias, 2022, 2023, 2024, nós vamos tendo sempre notícias deste ano. O ano mais quente, bateu mais o recorde. E, portanto, esta é uma imagem que é muito, que certamente alguns de vocês já devem ter cruzado com ela, senão isto, no fundo, representa a temperatura média dos últimos anos, por temperatura de cor, e nós vemos que ao longo do tempo, se nós olharmos para os últimos 50 anos, houve uma evolução no sentido dos anos irem ficando cada vez mais quentes, e a resposta e aquilo que justifica este tipo desta imagem, que tem a cor dos anos, da temperatura dos anos ao longo do tempo, quando nós olhamos, por exemplo, agora vou-vos pôr aqui este gráfico da NASA aqui a correr, quando nós olhamos para os últimos 200 anos, de facto nós vamos ver que a temperatura média mantinha-se relativamente estável, até houve aqui uma pequena idade do gelo, aqui em 1910, entre 1910 e 1930, mas a partir daí foi sempre a subir. Portanto, ou seja, nós neste momento, em média, nos últimos anos já aumentámos 1,3 grau. O ano passado aumentou 1,5 grau, mas especificamente em 2024, a média dos últimos anos leva-nos para o 1,3 grau, e aquilo que nós vamos ver agora é quando o gráfico se abater sobre ele próprio, faz um V, o que nos mostra que, de facto, a temperatura neste momento está maior do que aquilo que era há uns anos. Esta parte, e a questão é que 1,5 grau, nós podemos pensar, 1,5 grau nem sequer chega para eu tirar uma camisola ou vestir uma roupa, não é? Mas a verdade é que é uma temperatura média. Isto significa que em outras partes do globo, a temperatura está muito superior, o que implica que os fenómenos climáticos sejam cada vez mais frequentes e com maior intensidade. Portanto, ou seja, este é o grande ponto do planeta aumentar a temperatura, é este. Ou seja, nós vamos ter cada vez mais fenómenos climáticos com mais intensidade e com maior frequência. E isso implica que em determinados pontos, nós olhamos para a Groenlândia, e a Groenlândia, no verão de 2022, o gelo que derreteu na Groenlândia dava para encher 7,2 em 3 dias. Portanto, estamos a falar de um gelo que derreteu em 3 dias, dava para encher 7,2 milhões de piscinas olímpicas. Uma piscina olímpica tem 50 metros com 12 pistas. Imaginad a quantidade de água que nós temos aqui. E quando estamos a falar de gelo que esteja acima da superfície da água, portanto, do nível do mar, esse gelo derrete e essa água entra no oceano, e isso tem consequências naturalmente com o aumento médio do nível do mar. E, portanto, estamos a falar aqui de consequências que poderão ser particularmente gravosas. E isso leva naturalmente a que haja aqui também um efeito de escala, porque se nós pensarmos naquilo que são os sistemas terrestres, nós precisamos dos polos para manter o planeta com uma temperatura estável. Porque o que o gelo faz é reflete a luz solar, tal e qual como o oceano, e a luz solar volta a sair do planeta. A partir do momento em que nós perdemos o gelo, ou que estamos a perder o gelo, faz com que haja aqui um efeito de escala e que potencie que este aumento de temperatura tenha tendência a ser cada vez maior. E, portanto, isso leva naturalmente, como há bocado vos falava, isto podia ser Veneza, mas é Algés há 2 invernos atrás. E, portanto, ou seja, isto tem consequências para as nossas empresas e tem consequências para a nossa vida cotidiana, naturalmente. Tudo isto acontece precisamente
quando no mundo há um aumento da emissão de alguns gases, nomeadamente o dióxido de carbono e o metano, há outros, mas estes dois são aqueles que principalmente se associam àquilo que são as alterações climáticas, e se nós olharmos para o gráfico de evolução de emissões nos últimos anos, nós vamos ver que ele é muito equivalente ao da temperatura. Se vocês repararem, isto é o gráfico de emissões, aqui mais ou menos nesta altura, foi a altura da Revolução Industrial, começou-se a produzir mais emissões de gases, o que fez com que, naturalmente, nós hoje temos mais gases com efeitos de estufa, o que leva às alterações climáticas. Agora, eu gostaria de vos ouvir novamente, e vamos voltar para o Mentimeter. Eu acho que tenho aqui, exatamente, está aqui o Mentimeter. Eu vou-vos fazer uma pergunta, que é, deixa-me só voltar aqui ao Mentimeter, aqui está ele, que é, eu vou-vos colocar aqui 4 setores, espera aí que eu já vou pôr o QR Code outra vez, está aqui. Qual é que vocês acham que emite mais, e que tem mais emissões de CO2? Temos indústria, agricultura, energia e resíduos. Vamos lá ver aqui como é que... Já respondeste, Alexandre? Hã? Ora bem, neste momento, se houve alguns de vocês que saíram, podem entrar novamente com o QR Code, está bem? Tem ali. Neste momento temos a agricultura a ganhar com 17, a indústria em segundo com 9, energia com 5 e resíduos com 4. Vou dar aqui só mais um tempinho para ver aqui como é que estamos aqui em termos de público, como é que ficamos aqui. Temos 42 respostas neste momento, aliás mais. Agora ainda algumas a cair. E acho que neste momento é seguro afirmar, acho que a agricultura vai ganhar, acho eu, 21 agora, portanto acho que já é seguro afirmar que a agricultura irá ganhar. Então pronto, então, se não, exato, mais um voto em energia, portanto ficou agricultura em primeiro, indústria em segundo, energia em terceiro e resíduos em quarto. Então vamos agora olhar e ver o que é que os dados nos dizem sobre isto. Não é? No mundo, em termos de emissões, qual é que é destes quatro setores aquele que emite mais dióxido de carbono. Ora bem, vamos lá olhar aqui. Já agora, só a dizer, antes de mostrar os dados, a agricultura ganha sempre. Eu já fiz mais de 100 sessões destas e conta-se pelos dedos de uma mão as vezes que a agricultura não ganhou. Portanto, genericamente, a agricultura ganha sempre. Mas a verdade é que não é a agricultura que emite mais CO2. A verdade é que o setor energético tem do ponto de vista de emissões, não dá hipótese. Claro que há aqui uma nuance, que é esta nuance. Uma parte dessa energia é usada para alimentar a indústria, é facto, mas não deixa de ser power sector, não deixa de ser o setor energético. O setor energético aqui divide-se em 3, em energia usada na indústria, transportes e energia usada em edifícios, ou por edifícios. Depois temos a agricultura como segundo, com 18,4. A indústria aqui ligada ao betão e aos químicos com 5,2, e depois os resíduos são o último com 3,2. Quando fazemos esta mesma análise, isto é global, agora vamos fazer esta mesma análise para Portugal. E quando fazemos para Portugal não é muito diferente. Em Portugal o setor energético também é o principal emissor de CO2, mas Portugal tem aqui um ponto que é relevante, que é o peso dos transportes em Portugal é muito maior do que a nível global. Em Portugal é 28,2, está aqui. Está bem? Ou seja, em Portugal, dentro das emissões ligadas ao setor energético, o dos transportes tem um peso maior, isto foi do inventário que saiu em 2023, portanto, tem um peso maior do que a nível global. Vou só fazer aqui um parênteses, que há bocado não fiz, e no seguimento de depois disponibilizar os slides, vão ver que todos os slides que eu estou a mostrar, ou têm a fonte aqui em baixo, ou vocês podem clicar no gráfico para ir para a fonte, está bem? Porque eu quero que vocês fiquem aqui com leitura já para os próximos 3, 4 verões, e portanto levam já aqui para terem depois as fontes todas. Como eu disse, nós somos pelo combate à desinformação, e então colocamos aqui as fontes todas, os estudos, os relatórios, está tudo aqui, para vocês depois poderem explorar um bocadinho mais, e espero que sim, em alguns dos casos. E portanto, só para vos dar esta nota, como a agricultura ganha sempre, eu já trago slides sobre agricultura, né? Porque eu gosto de fazer a vontade ao público, e então já tenho aqui um slide sobre agricultura e sobre as emissões agrícolas. E aquilo que eu vos queria dizer sobre a agricultura é o seguinte: se as vacas fossem um país, seria o segundo país maior emissor do mundo de gases com efeito de estufa, só ultrapassados pela China nesta contagem, aqui com os dois gases, estamos a falar de CO2 e de metano, aqui com o CO2 equivalente. Mas aquilo que eu vos queria dizer, mais do que as vacas serem o segundo país, se fosse um país o maior emissor, é o que é que aconteceria se eu colocasse aqui o desperdício alimentar? Nesta dinâmica, nós aqui temos a China, as vacas, os Estados Unidos, a Índia e a Rússia. E o desperdício alimentar representa 3,3 gigatoneladas de CO2, o que significa que o desperdício alimentar produz mais gases com efeito de estufa do que a Índia, que é um dos países mais populosos do mundo.
E, portanto, se nós quisermos ser pragmáticos e perceber dentro daquilo que é as emissões do setor agrícola, onde é que nós devemos apontar precisamente logo à cabeça para o desperdício alimentar. Porque estamos a falar de um recurso que nós estamos a tirar ao planeta, estamos a emitir emissões e não estamos a usar. Portanto, é altamente ineficiente o que está a acontecer aqui. E, portanto, só para ter uma ideia, na Europa, se nós conseguíssemos puxar o nosso desperdício alimentar, ou seja, reduzir o desperdício alimentar em taxas de 85%, 90%, as nossas emissões caíam 1/3, só na Europa. E, portanto, porque na Europa também, só para vos dar este dado que é interessante aqui, na Europa também o desperdício alimentar acontece mais já quando o produto está do lado do consumidor. Portanto, há outros países que não é assim, mas na generalidade na União Europeia é isso que acontece. E, portanto, acabamos por ter aqui um lado em que, se nós quisermos falar de agricultura, de facto, temos que pensar esta questão do desperdício alimentar, porque são recursos que nós não estamos a usar. Não está a ser ineficiente aqui a nossa gestão dos recursos. Queria-vos também dizer, do ponto de vista de soluções, nós temos o Acordo de Paris, que prevê vários cenários, nomeadamente o cenário otimista que nos coloca entre o grau e meio e os 2,4 graus, e o cenário que é se nada fosse feito, imagina que não acontecia nada, ficaríamos entre os 2 graus e os 3,6. Claro que isto é uma tarefa que é, como eu vos disse há pouco, tem que ser coletiva e não dá para ser só uns ou outros, temos que ir todos a jogo, porque é um esforço enorme. Só para vocês terem uma ideia, este é um estudo que é feito pela PwC, que é o Net Zero Economy, e aquilo que este estudo nos mostra é que entre os anos 2000 e 2022 a taxa de descarbonização da economia aconteceu a 1,4%. Para nós ficarmos nos 2 graus, nós tínhamos de descarbonizar a economia a 6,5% por ano, e para ficarmos no grau e meio, tínhamos que descarbonizar a economia a 17,2% ao ano. Portanto, ou seja, é um esforço enorme que tem que acontecer. Claro que a pergunta que muitas vezes já me fizeram aqui é: então, mas, Tiago, quais é que são as reais consequências de ficar, por exemplo, no grau e meio? O que é que vai acontecer se ficarmos no grau e meio? Bom, eu trago-vos aqui 2 exemplos. O primeiro tem a ver com esta notícia, que é a notícia que saiu no Financial Times em 2022, que é, deixa-me só puxar, vou só abrir aqui o chat, já estava aqui. Exato. A Maria diz que há um grande problema em Portugal com a conotação da agricultura. Claro que aqui o setor energético há de ser sempre o primeiro em termos de foco, e só depois é que é a agricultura. Mas estava a dizer, e falando aqui também da agricultura, não no caso aqui das emissões, mas aqui em Madagascar o que aconteceu em 2022 foi que o verão prolongou-se imenso. Estamos a falar de um país com agricultura muito pouco desenvolvida e, portanto, vocês tiveram a população a passar fome por causa das alterações climáticas. É o primeiro caso que se conhece em que houve uma ligação direta entre alterações climáticas e fome no mundo, que aconteceu em Madagascar. Eles não tiveram capacidade de importar alimentos e então aconteceu isso em 2022. Noutra nota, e se calhar uma nota mais ligada aqui com Portugal, eu tenho a certeza que aqui nesta audiência tenho pessoas que são fãs de vinho, não é? Faz parte da nossa cultura, e bem, não é? Portanto, eu próprio sou um apreciador de vinho, e então sobre vinho tenho 2 notícias para dar, uma boa e uma má. A boa para os apreciadores de vinho é que neste momento já se faz vinho na Noruega, que era impensável há 20 anos atrás. Porquê? Porque eles neste momento já têm clima para fazer vinho, e se calhar podemos ir experimentar outros vinhos que não existiam quando nós nascemos e que neste momento podemos experimentar, mas isto também é significativo daquilo que está a acontecer do ponto de vista das alterações climáticas. Agora vem uma notícia que é, se vocês repararem, este vinho aqui, do que está aqui do vosso lado direito, tem um rótulo que é um bocadinho estranho. Nós normalmente quando bebemos vinho estamos a provar o passado. Não é? Portanto, e aqui este rótulo é um vinho, parece-me um vinho do futuro. Não é? Portanto, este é um vinho Bordeaux, um vinho francês, bastante famoso, e o que aconteceu foi que na COP24, Conferência das Partes para o Clima, houve um coletivo de agricultores que produziu uvas com as condições de clima que vão estar em Bordeaux em 2050, se nada acontecer, e fizeram o vinho do futuro e deram a provar o vinho às pessoas, um vinho do futuro 2050. O vinho é horrível. É ácido, ácido, ácido. Este nem traçado lá vai, esqueçam. Ninguém vai conseguir beber este vinho. É impossível. Nós, para quem está habituado a bom vinho, por cima nós em Portugal estamos habituados a bom vinho, temos excelente vinho em Portugal, ninguém vai beber este vinho. E a minha pergunta é: imaginem o que é que acontecia aos países, o que é que poderia acontecer, ou poderá vir a acontecer aos países do sul da Europa, como Portugal, Espanha, França e Itália, se nós perdermos capacidade de perder vinho, do ponto de vista cultural, do ponto de vista económico direto e do ponto de vista económico ligado ao turismo, por exemplo. E, portanto, de facto, nós estamos a percorrer um caminho que vai ter consequências particularmente gravosas do ponto de vista de produção, neste caso, e isso tem impacto direto na economia e na nossa vivência e na nossa cultura, e por isso é que eu vos estou a dar o exemplo do vinho. E quem diz o vinho, quando falamos de produção, estamos a falar de tantas outras coisas, tudo o que envolve a parte de produção alimentar, por exemplo, e que vai ser alterado. O que é importante também dizer? A questão das alterações climáticas não tem a ver diretamente com
esta variação de temperatura, se nós formos olhar para a história do mundo, do planeta, como vos falava há pouco, já houve variações muito mais bruscas do que esta. O que está a acontecer é que esta variação está a acontecer num curto espaço de tempo. As variações que houve no passado, havia um longo espaço de tempo. Isto fazia com que os próprios ecossistemas se fossem adaptando a isto. Neste momento nós estamos a enfrentar uma variação que é muito alta para um curto espaço de tempo. E essa é que é uma grande questão e que mete em causa esses sistemas. E, portanto, a única boa notícia que eu tenho para vos dar sobre alterações climáticas é que se aqui na audiência houver fãs do Titanic, podem ir fazer o cruzeiro à vontade, porque ele já não vai naufragar, porque não vai bater no gelo, porque o gelo já derreteu, já naquela zona já não há gelo, e portanto já podem ir à vontade, já ninguém vai ficar naufragado e podem ir fazer o cruzeiro em segurança. Passando à natureza em colapso. Olha, como a Margarida disse muito bem há pouco, a minha formação base é em biologia, mas hoje em dia é muito interessante porque as pessoas muitas vezes dizem-me o seguinte, que é pá, Tiago, mas tu és biólogo, mas tu passas mais tempo a falar da economia do que de biologia. E é verdade. E quando falamos de natureza, eu gostava de vos dar este dado, que para mim é um dado muito relevante, mais de 50% do PIB mundial depende diretamente de recursos naturais. Ou seja, quando eu penso na depleção da natureza, eu estou a mexer diretamente com a economia. E aqui eu só estou a falar das dependências diretas, nem sequer estou a ir às indiretas. E o Fórum Económico Mundial fez um estudo muito interessante, que é este, em que foram calcular a percentagem do VAB direto e da cadeia de abastecimento com alta, média e baixa dependência da natureza pelos setores de atividade das várias empresas. E se vocês repararem, há aqui algumas que são óbvias, não é? O setor florestal, o setor agrícola tem alta dependência, mas se vocês repararem, até as comunicações digitais estão aqui como dependendo e impactando a natureza. E, portanto, uma das conclusões deste estudo é que todas as empresas dependem e impactam da natureza. Pode ser umas com um grau mais alto, outras com um grau mais baixo, mas a verdade é que têm essa dependência e têm esse impacto. E, portanto, não é possível criar riqueza, não é possível criar prosperidade não tendo a natureza por base. E, portanto, se nós depletamos a natureza, nós estamos a mexer diretamente com a nossa capacidade de criar essa prosperidade, de criar essa riqueza e estamos diretamente a mexer com a economia. E este lado, para mim, é muito relevante. Quando é indissociável falar de uma coisa sem falar da outra. E, portanto, esta era a primeira nota que eu vos queria dar. O que está a acontecer hoje em dia, também não será novidade para ninguém, é que, de facto, alguns dos recursos que nós temos estão a chegar ao seu limite. E há uma medição que se faz no mundo, que é um conceito bastante interessante, que é este Overshoot Day, que no fundo o Overshoot Day é o dia, se nós fizéssemos um uso sustentável, responsável e renovável dos recursos, nós chegaríamos até ao dia 31 de dezembro, portanto, e não haveria Overshoot Day. O que acontece é que nós estamos a consumir os recursos não de forma renovável. E, portanto, o que acontece é que nós chegamos ao Overshoot Day antes do dia 31 de dezembro, por exemplo, em Portugal, nós chegamos ao Overshoot Day, portanto, nós gastamos em Portugal os recursos todos que tínhamos para o ano no dia 28 de maio. Portanto, foi o ano passado, portanto, nós em Portugal precisamos mais ou menos de 2 terras e meia para viver por ano. Ora, isto faz com que nós estejamos sempre a viver a crédito da natureza. Bom, eu sei que os portugueses estão habituados a viver a crédito, mas vão por mim, não é uma boa ideia viver a crédito da natureza, porque de facto podemos estar a assistir aqui a recursos que deixam mesmo de existir, e se vocês quiserem, também para não estar só aqui a fazer meia-culpa com os portugueses, tem aqui os vários países e os dias a que os países chegam ao Overshoot Day. Por exemplo, no Qatar, o Qatar, dia 11 de fevereiro, está no Overshoot Day. Portanto, no Qatar só precisa de 5 planetas para viver. E, portanto, depois tem aqui os vários. Portugal está aqui junto com a Croácia, aqui no dia 28 de maio. Mas a verdade é que nós temos que fazer um uso mais eficiente e mais eficaz dos nossos recursos. E se, por um lado, temos esta questão com os recursos naturais e com a extração desses recursos naturais, eu agora, quando se fala de natureza, e olhando para o modelo linear da economia, nós vamos ter que falar também do outro lado, que tem a ver com os resíduos. Né? Normalmente, neste modelo linear, por um lado tiramos os recursos, por outro lado geramos os resíduos. E quando nós falamos de resíduos, reparem, imagens como esta, de certeza que vocês já viram por aí nas redes sociais, notícias. Né? Isto é no deserto do Atacama, no Chile. Isto são carros, pneus, roupas. E a Visão publicou esta notícia que mostra que dizia isto, um monte de roupa já se vê do espaço. Eu sou um bocadinho cético quando, talvez seja aqui a minha veia mais científica, eu sou um bocadinho cético quando saem estas notícias assim de manchete. Então eu fui ao Google Earth ver se isto de facto era verdade ou não. E no Google Earth, vocês de facto, esta zona branca é onde estão as roupas, aqui estão os carros, aqui estão os pneus, e curiosamente, eu tenho um amigo meu que está lá agora, foi para lá a semana passada, e esteve lá, e diz que isto está mesmo lá, né? Porque eu sou cético a esse ponto, eu fico sempre a duvidar. Pronto, e ele foi lá mesmo e disse, pá, não, tu não imaginas, Tiago, isto é mesmo verdade, está mesmo. Pronto. E de facto a questão dos resíduos
elas acontecem tanto em terra como no mar, se vocês quiserem, esta zona aqui, que é a zona aqui do lado oeste dos Estados Unidos, aqui perto do Havaí, vocês têm aqui uma espécie de continente, já não é bem uma ilha, é um continente, feito de microplástico, que é do tamanho de Portugal, Espanha e França, portanto os resíduos vão-se acumulando. E a pergunta que muitas vezes podíamos fazer daqui é, mas esses resíduos estão lá longe, em zonas mais inóspitas, será que isso tem um real problema para nós? Ora bem, isto causa um problema do ponto de vista de saúde humana. Nós já temos estudos que nos apontam, que nos mostram que nós podemos estar a ingerir um cartão de crédito na nossa alimentação. E não se ponham com ideias, está bem? Ele não vem carregado, vem às peças, está bem? Portanto, não dá de qualquer outro tipo de utilidade se não fazer mal à nossa saúde. E, portanto, quando nós falamos de resíduos, estamos a falar de saúde humana também. E essa saúde humana é posta em causa, de facto, por estes resíduos andarem por aí à deriva em vários sítios. Também já foi detectado microplástico em leite materno, por exemplo, e, portanto, de facto, isto tem um impacto na nossa saúde e acho que nós quisermos, também há uma ligação direta entre natureza e a saúde humana. E, portanto, isto deve-nos levar a refletir como é que vamos gerir estes resíduos e, naturalmente, e olhando outra vez e voltando aqui para o modelo linear económico, nós podemos estar a assistir aqui à tempestade perfeita. Porquê? Porque aquilo que muitas vezes baliza uma maior extração e uma maior produção de resíduos é o consumo. É o consumo, quando mais nós consumimos, mais temos que extrair de um lado, mais resíduos produzimos do outro. E se nós tivermos como dado que a população mundial pode vir a chegar aos 9,8 mil milhões de pessoas em 2050, reparem, segundo as Nações Unidas, a população aumenta 1,5 milhões de pessoas todas as semanas e há 3 milhões de pessoas que entram na classe média todas as semanas e querem, com todo o seu direito, consumir como a classe média consome. Então a questão é, será que isto é uma questão de excesso de população? Eu estive a ler um estudo do MIT que fez uma modelação sobre a população e sobre os recursos que existem na Terra, e o que o MIT nos mostra é que nós podíamos ser na Terra 12 mil milhões de pessoas. Tínhamos era que fazer uma gestão dos recursos que temos muito mais eficiente. E, portanto, isto não é uma questão de excesso de população, é uma questão da forma como estamos a gerir os recursos. Se nós gerirmos os nossos recursos de forma mais eficiente e mais lógica, nós conseguimos ter a população que temos. Aliás, nós ainda não temos 9,8 milhões, podemos vir a ser. Até podemos ser 12 mil milhões. Claro que para isso temos que mudar algumas coisas. Uma das opções mais promissoras, não é uma bala de prata, não vai resolver todas as soluções, mas dá aqui um caminho, é a economia circular. Porquê? Porque a economia circular simultaneamente dá resposta a estes dois desafios. Dá resposta aos desafios dos resíduos, porque alguns resíduos transformam-se em recursos, não é? Nós conseguimos transformar e entram novamente na cadeia, e dá resposta à extração, porque se nós tivermos daqui, quando chegamos aqui ao recycling, se tivermos matéria a entrar novamente na cadeia, nós conseguimos evitar uma contínua extração de matérias virgens. Claro que para isto, e um dos segredos da economia circular, é pensar o design do produto ou do serviço logo desde o início para isto acontecer. 80% das questões de circularidade resolvem-se no design de pensar todo o ciclo de vida daquele produto, desde o momento em que é extrair os materiais até o momento em que chega depois ao fim de vida. E isso faria, naturalmente, com que nós conseguíssemos simultaneamente dar resposta aqui a estas duas questões, à extração e à questão dos resíduos. Isto tudo ganha ainda mais relevância. E é um estudo que deve estar praticamente a sair em 2025. Este estudo do World Economic Forum, ele sai todos os anos nesta altura, mais ou menos até ao fim de janeiro, e no fundo é um estudo que mostra quais é que são os principais riscos para a economia. Ou seja, do ponto de vista económico, quais é que são os principais riscos. E se vocês repararem, há 10 anos, dentro dos 10 riscos para a economia, os 4 primeiros são ambientais. Está aqui, são estes verdinhos que estão aqui. 2 relacionados com alterações climáticas e 2 relacionados com a natureza. E se vocês pensarem, agora vamos olhando para há 2 anos, não é? Que é aquilo mais curto prazo, vocês também têm aqui o segundo como eventos climáticos extremos. Claro que o primeiro é desinformação, informação falsa, porque vão ser 2 anos muito marcados, 2024 já foi, 2025 também, por eleições, e o terceiro é polarização social, mas o segundo são os eventos climáticos extremos. Neste momento, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, e não tem a ver com o incêndio que está a haver agora em Los Angeles. Este estudo já havia antes do incêndio. As consequências económicas das alterações climáticas nos Estados Unidos implica que os Estados Unidos percam 18 milhões de dólares todos os dias só relacionados com questões relacionadas com alterações climáticas. E, portanto, isto é mesmo economia. Estamos mesmo a falar de perdas na economia à séria, que vão ser cada vez mais gravosas se nós tivermos em consideração todas as cheias e todos os incêndios e todos os fenómenos extremos que poderão haver.
E, portanto, como não temos planeta B, e também, apesar de haver aí a teoria que devíamos viver para Marte, eu não sou contra irmos viver para Marte, mas antes de irmos viver para Marte, eu preferia que não transformássemos o planeta Terra em Marte, não é? Conseguíssemos cuidar dele, e, portanto, acho que temos que pensar que, de facto, este planeta, que é um planeta incrível e que nos permite ter recursos, que nos permite construir prosperidade, de facto, temos que mudar a forma como usamos os recursos que nos estão disponíveis. Só aqui, ver se consigo em 5 minutos terminar aqui o apocalipse, mas não posso deixar de não falar das questões sociais. Quando nós pensamos nas questões sociais, queria-vos dar 2 notas sobre o lado social. A primeira é que nós nunca fomos tão desiguais como somos hoje. Vocês hoje têm 26 pessoas, são 26 pessoas, não são 26 centenas, não são 26 milhões, são 26 pessoas que têm tanta riqueza acumulada como 4 bilhões de pessoas no mundo. Mas esta desigualdade, e essa é uma nota também importante, não tem só a ver com riqueza ou com património, também tem a ver com o acesso às bases. Vocês têm 37% da população mundial, uma pessoa que faça parte destes 37% da população mundial tem menos acesso à energia por ano do que o que gasta um frigorífico, como este frigorífico que está aqui na imagem. E, portanto, ou seja, de facto, nós temos aqui uma grande desigualdade em muitas coisas, que se tem vindo a agudizar ao longo dos anos, e, naturalmente, e quando nós pensamos em desigualdade, e esta era uma nota que eu vos queria dar, normalmente pensamos normalmente em países mais longínquos, não é? Se calhar aqui do que os países europeus, e então eu trago-vos aqui o exemplo de França, e que no fundo mostra, e é isso que eu vos queria demonstrar aqui, qual é que é o real consequência de nós sermos desiguais. Para além de podemos pensar isto, obviamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista de igualdade, mas vamos olhar para as consequências. E se vocês repararem, vocês têm aqui 3 momentos diferentes em França. Tem este que foi antes da pandemia, que foi a manifestação dos coletes amarelos. Depois este aconteceu em 2023, em junho de 2023, que foi o aumento da idade da reforma. E tem este, que são os agricultores, no início de 2024 e no fim de 2024. E quando nós pensamos quais é que são as reais consequências da desigualdade, a consequência número 1 é instabilidade, tensão. Ou seja, nós vamos ter muito mais instabilidade quanto mais desiguais formos. E há um senhor, que é um senhor Nobel da Economia, que é o senhor Joseph Stiglitz, que escreveu este livro, e este livro mostra exatamente isto. E é muito interessante exatamente por isto. Ele mostra que quanto mais desiguais nós formos, mais instabilidade nós vamos ter. Ora, se nós tivermos como princípio, que acho que é um princípio que é partilhado aqui por todos, que é, para um gestor, quanto mais estável forem as variáveis, mais fácil é gerir e criar riqueza. E, portanto, a desigualdade leva necessariamente a que haja essa instabilidade e para as nossas vidas cotidianas também, naturalmente, enquanto cidadãos. E, portanto, quanto mais desiguais nós formos, mais instabilidade, mais tensão vamos ter e isso causa-nos, naturalmente, maior dificuldade na resolução de muitas destas coisas. Um livro que ficou agora muito na moda, ainda bem, porque eu gosto imenso dele, e eles ganharam agora o Prémio Nobel da Economia, que também aborda muito estas questões, é o Porque Falham as Nações, que é um livro muito interessante que mostra como é que algumas nações conseguiram construir prosperidade pela uma ligação bastante forte e séria entre as organizações democráticas e as organizações económicas, e aborda muito esta questão também da desigualdade, e é um livro muito interessante. Se quiserem, ele agora ficou, como eles ganharam o Prémio Nobel da Economia este ano, em todas as livrarias está assim na linha da frente, é um livro muito interessante. Apesar de ser 2014, é daqueles que acaba por ser intemporal, mantém-se ainda bastante atual. Pronto, para terminar, aqui esta primeira parte, portanto, obviamente depois houve imensas crises democráticas e económicas, no sentido em que houve algumas eleições, algumas coisas que ninguém esperava, eleições, manifestações, a questão do Brexit mais atrás, e se somarmos aqui a pandemia, portanto, eu só vos quero falar da pandemia, ainda que a pandemia já tenha sido há 4 anos, só para vos dar esta percepção de que de repente as coisas podem mudar e há muitas variáveis. Certamente todos nós durante a pandemia pensámos o quão mau tudo isto pode ser ou quanto isto vai ser. A dada altura eu até pensei que a Pfizer nos iam dar este cartão de fidelidade e ao fim da 10ª vacina nos dava uma torradeira, só para garantir que nós íamos lá continuamente às vacinas. E portanto a verdade é que tudo isto, o mundo tem muitas variáveis, o tal mundo VUCA que eu vos falava. No mundo existem mais de 32 mil coronavírus, portanto, não quer dizer que nós não podemos voltar a passar, e as coisas acabam por estar interligadas, né? Se nós somarmos a pandemia, mais a invasão da Ucrânia, mais a questão da inflação, portanto, mais a desinformação, obviamente há sempre muitas variáveis à volta do mundo, e isto necessariamente gera que os assuntos estejam ligados, e isto causa pressão nas empresas. E obviamente aquilo que se espera dos negócios acaba por mudar rapidamente, porque sabemos que muitas vezes a política falha, estamos a ser observados por várias esferas, a nossa confiança fica em risco, e para quem trabalha em sustentabilidade, parece que acordamos de manhã e já é mais uma diretiva, não é mais uma regulação que temos que cumprir, não é? As normas estão numa mudança muito, muito rápida. Mas também sabemos que o business as usual, como nós lhe chamamos,
ou seja, a forma como nós fazíamos negócios nos anos 80, nos anos 90, neste momento, com estes desafios que eu acabei de vos mostrar, é economicamente arriscado, ambientalmente sem sentido, socialmente inaceitável e legalmente perigoso. Portanto, nós temos aqui estas 4 características ligadas com aquilo que era o business, como nós chamamos o business as usual, como falámos. Claro que, e esta também era uma nota que eu gostava de vos passar, nós, nos últimos anos, tivemos um crescimento e tivemos uma evolução muito interessante. E eu agora queria-vos mostrar aqui um gráfico, que é este que está aqui, que, deixa eu ver se eu consigo expandir, exato, que nos vai mostrar o quê? Nós, nos últimos 200 anos, isto é, portanto, vamos tomar aqui como ano base 1800, e vocês aqui o que é que vocês vão ter? Do lado, destas bolas são os países, o tamanho da bola representa o tamanho da população. A amarelo temos os países europeus, a verde temos os países americanos, a azul os africanos e a vermelho os asiáticos. E deste lado, no eixo dos Y, temos a esperança média de vida e no eixo do X temos o PIB per capita. E se vocês repararem, em 1800, nós éramos todos pobres e doentes. Toda a gente. Não havia ninguém que escapasse a isso. Reparem, o país onde se ganhava mais era a Holanda e as pessoas ganhavam $5.000, nem chegava a $5.000 por ano. E ninguém passava, praticamente, há aqui um país, que é só na Islândia que se passava dos 40 anos, esperança média de vida. E aquilo que eu vos vou desafiar agora a fazer, eu vou carregar aqui no play e vamos ver a evolução da população e destes países ao longo dos últimos 200 anos. Obviamente houve aqui algumas quebras e vocês vão ver quando forem aqui os anos das guerras mundiais, vocês vão ver que todas as bolas, ou uma boa parte das bolas vai para baixo, como agora, e agora vai seguir a Segunda Guerra Mundial, também vai cair. E agora a grande fome na China aconteceu ali. Mas a verdade é que nestes últimos 200 anos, se vocês repararem, chegamos ao ano 2023 e já não temos nenhum país naquele quadrante de onde saiu. Portanto, ou seja, nós não só temos mais saúde, como temos mais riqueza. E temos riqueza ao ponto, reparem, se vocês repararem, a maior parte dos países nem sequer ficou aqui, onde, portanto, o país mais rico estava mais ou menos aqui onde está a minha seta, estão todos praticamente desta seta para a frente, do ponto de vista de riqueza e de esperança média. Agora, aquilo que também é evidente aqui é que, reparem a diferença que existe entre os países que estão na frente, que é Singapura, a Irlanda e o Luxemburgo, portanto, são os 3 países que estão aqui, em comparação com os países que estão cá atrás. Portanto, o Sudão do Sul, o Burundi e a República Centro-Africana. E, portanto, como eu estava a dizer há pouco, nós nunca fomos tão desiguais. Então, ou seja, Vanessa, vou só fazer aqui um parênteses porque a Vanessa acertou aqui no ponto. Este gráfico que eu estou a mostrar é precisamente tirado da Fundação Gapminder, que foi o médico que escreveu o Factfulness que fundou, está bem? Portanto, e por daí, isto vem do Factfulness. Eu primeiro li o Factfulness e depois é que cheguei aqui. Portanto, o Factfulness é um livro incrível que fala muito deste desenvolvimento do mundo. Só fazer aqui o parêntese e para dar aqui atenção ao nosso chat também. E, portanto, aquilo que eu estava a dizer é que nós nunca fomos tão desiguais. A diferença que hoje existe entre os países da frente e os países de trás é muito grande. Mas também é relevante perceber o seguinte, por exemplo, se eu agarrasse aqui na China, que é esta bola que está aqui, e dividisse a China por províncias, se eu separasse a província de Xangai da província de Guizhou, a província de Xangai viria parar aqui à frente e a província de Guizhou vinha aqui para trás. E, portanto, dentro dos próprios países, também hoje em dia existe, apesar de em média estarem melhores, também existe bastante desigualdade. Agora, isso não implica, e era o número que... pergunta para €1 milhão, normalmente me fazem aqui, onde é que está Portugal? Portugal é esta bolinha aqui. Está aqui, ok? Depois, se quiserem ver, está aqui nesta zona. E aquilo que eu vos queria dizer é que, do ponto de vista de dados, e era um dado que eu gostava de dar particular relevância, é que nós, nos últimos 200 anos, nós aumentámos a população 8 vezes, em média, ou seja, aqui é um número médio, o número que eu vou dar a seguir. E, em média, o nosso PIB per capita é 14 vezes superior. E, portanto, reparem, nós estamos a dividir a riqueza pela população, a população está a aumentar 8 vezes e ainda assim nós conseguimos aumentar a riqueza 14 vezes. Portanto, foi um aumento exponencial, foi um aumento incrível de crescimento que nós tivemos nos últimos 200 anos. E isto também é relevante, não é? Aqui para a nossa conversa. Não é? Ou seja, nós conseguimos aumentar imensa riqueza e hoje em dia uma pessoa, em média, tem melhores condições e mais riqueza do que a realeza tinha há 200 anos atrás. Nós temos, hoje em dia, em média, estamos muito melhores. Agora, isso trouxe-nos desafios. E um dos desafios principais, eu vou-vos mostrar agora outro estudo, que é um estudo que ilustra isto muito bem, que é um estudo chamado A Grande Aceleração. E o que a Grande Aceleração nos mostra é o seguinte: nós, para conseguirmos aumentar a população, o PIB, o investimento, a população urbana, o uso primário de energia, nós tivemos que fazê-lo
à custa daquilo que é o planeta Terra, que é o ambiente. Portanto, também aumentou o dióxido de carbono, o óxido nitroso, a acidificação dos oceanos. Portanto, ou seja, e aquilo que nós temos que fazer enquanto desafio é aquilo que em sustentabilidade se chama o decoupling ou a dissociação, que é o quê? Eu continuar a construir riqueza e prosperidade sem continuar a fazer esta pressão que tenho feito que fiz nos últimos 200 anos sobre os recursos naturais, sobre a pena deles colapsarem. Portanto, ou seja, nós temos que criar este equilíbrio. E para criar este equilíbrio, e por isso é que eu vos falava há pouco da gestão mais eficiente dos recursos que nós temos, para nós conseguirmos continuar a crescer e a criar riqueza e a criar prosperidade sem pôr em causa os recursos naturais, porque eventualmente acabamos por poder vir a colapsar. E o exemplo mais simples que eu vos posso dar disto, daquilo que nós não podemos continuar a fazer, posso-vos dar como uma simples t-shirt de algodão. Que é, vamos olhar para tudo o que custa produzir uma t-shirt de algodão. Hoje em dia eu consigo comprar uma t-shirt de algodão por 5, 10 euros, que vem de outra ponta do mundo, não é? Vou aqui à internet, encomendo uma t-shirt por 5 euros. Ora, uma t-shirt de algodão custa a produzir 2.700 litros de água. Ora, 2.700 litros de água é o que uma pessoa bebe, uma pessoa saudável bebe em 3 anos. 3 anos. Uma t-shirt de algodão hoje pode viajar até chegar a mim 14 mil quilómetros, porque o algodão vem da América, pode ser produzido na América, manufaturada na Ásia, e depois chega até Portugal. E durante esta cadeia, ele passa desde a pessoa que planta o algodão à pessoa que me vende a t-shirt, há 100 pessoas envolvidas nesta cadeia. Portanto, 100 pares de mãos que estão envolvidos nesta cadeia. E esses 100 pares de mãos, vocês dividem os 5 euros. Portanto, dos 5 euros tiram 3%, e depois dividem os 3% por 100 pessoas e é o que dá a cada um com a porção de cada t-shirt. E isto é aquilo que não pode continuar a acontecer. Eu não posso comprar por 5 euros uma t-shirt que me custou 2.700 litros de água, que viajou 14 mil quilómetros e que passou por 100 mãos, porque é insustentável. Pergunta, então vamos ficar sem roupa? Então vou-vos dar duas notas sobre isto. Primeira é que 2/3 da roupa que os europeus têm em casa não usam. Portanto, se quiserem fazer este exercício, abrem o vosso armário quando chegarem a casa e se tiver lá roupa que vocês não usam há mais de 3, 4 meses, a menos que seja roupa de fora de estação, isso são recursos naturais e recursos financeiros que vocês têm acumulados na vossa casa. Portanto, podem vender, podem dar, porque nós à partida não vamos usar. Mas há uma estatística que para mim ainda é mais brutal, que é, nós neste momento já temos roupa produzida no mundo para os 8 bilhões de pessoas durante os 80 anos de esperança média de vida que têm, vestirem uma roupa diferente todos os dias. E, portanto, isto significa que nós produzimos muito mais do que aquilo que efetivamente precisávamos. Portanto, porque nós estamos... Claro que não estou a dizer isto no sentido, agora vamos parar a indústria têxtil. Não vamos, não podemos, é um caos social. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós estamos, de facto, a não ser eficientes na produção. Porque estamos a produzir muito acima daquilo que efetivamente necessitamos e que nem estamos a usar. Há a roupa daquela que eu vos mostrei há bocado lá no deserto do Gil, que até está ainda com o preço. Nem sequer passou por ninguém. Foi produzida e mandada fora. E, portanto, ou seja, é isto que é o ponto. Nós, para conseguirmos continuar a ter as condições e os recursos que precisamos. E a partir nós temos que ser mais inteligentes nesta questão da produção, eventualmente fazer produtos mais duráveis e por aí fora. Voltando só à economia circular, antes de ir para o tema empresas. De facto, a economia circular neste momento ainda é bastante baixa ao nível mundial, porque esta de facto é uma solução que pode acontecer para este uso mais eficiente dos recursos. Nós somos 7,2% circulares a nível global, portanto estamos a falar da economia global. Portugal é um bocadinho superior a isto, chega quase aos 10%, mas a verdade é que a nível global somos 7,2% circulares. Só aqui uma pergunta aqui ao nosso... Podem responder no chat ou abrir o microfone. A natureza, de 0 a 100%, é que porcentagem circular? O que é que vocês acham? Pronto, acertou, ganhou já. Mendonça, Paulo Moreira, 100%. Nada se perde, tudo transforma. Muito bem. Isso mesmo. Graça, é isso mesmo. Ricardo, isso mesmo. É 100% circular. E, portanto, nada se perde, tudo se transforma. Não é? Ou seja, eu tenho um filhote pequenino, de 5 anos, e eu costumo dizer que ele não pode, que não há mandar fora no planeta. Não é? Mandar fora no planeta não existe. Não é? Está tudo cá, está tudo ligado, portanto, e acabamos sempre por ter esse circular. Não é? E, portanto, a questão aqui é, eu não sei se nós algum dia vamos... creio que não é? Eu até sou um otimista. Não, obviamente, eu acho que nunca vamos conseguir ter uma economia 100% circular, mas convenhamos, também 7,2% é muito baixo. E isso faz com que haja muita perda de recursos que nós podíamos estar a usar de outra forma e que desta forma nunca estaremos, porque estamos ainda por cima temos vindo a descer. Não é? Claro que há aqui uma parte que foi a pandemia que foi responsável por este primeiro decréscimo, 9,1 para 8,6, pensa-se que pode ter a ver com a pandemia, mas depois ficámos ali no 7,2. Pronto. Aquilo que eu vos queria dizer, que para mim também era relevante, é que se nós quisermos uma definição de sustentabilidade
que já vem desde 87, mas que para mim ainda se mantém bastante atual, é esta questão de atender às necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades da geração futura. Não é? Esta justiça intergeracional, portanto, isto foi a senhora que na altura era primeira-ministra da Noruega, num relatório que é o relatório Brundtland, ou Our Common Future, se quiserem, e que escreveu esta definição de sustentabilidade. Mas uma ideia que eu gostava de vos passar sobre sustentabilidade e sobre a definição de sustentabilidade, aliás, duas ideias. A primeira é que a sustentabilidade, eu costumo dizer que a sustentabilidade é como a Academia de Platão, ou seja, a sustentabilidade pretende dar resposta aos desafios da sociedade. Os desafios da sociedade mudam, a sustentabilidade tem que acompanhar. É um conceito progressivo, um conceito dinâmico. Nunca vai ser só uma própria definição e é sempre aquilo. Essa era a primeira nota. A segunda é que a sustentabilidade não é só ambiente. Eu tenho estado a falar muito de ambiente e tenho focado mais nesse lado, também já falei do social, mas a sustentabilidade é muito mais do que isso. A sustentabilidade tem que garantir que há um equilíbrio entre, portanto, e se pensarmos naquilo que é uma sociedade sustentável, nós temos que sempre fazer este equilíbrio entre o lado ambiental, não é? Portanto, ou seja, a questão de não degradar por meios físicos o ambiente, da concentração de substâncias estériles da crosta terrestre, mas por outro lado temos que ter sempre as pessoas com direito à sua saúde, à sua competência, ao seu significado, imparcialidade e influência. Então, ou seja, tem que haver este equilíbrio. Portanto, quando falamos de sustentabilidade, às vezes a palavra ambiente vem-nos à cabeça, e é normal, porque houve uma grande movimento de sustentabilidade ambiental, principalmente ali a partir dos anos 60, mas a verdade é que a sustentabilidade é este equilíbrio. E quando passamos para as empresas, eu gostava de dar esta nota que nós olhamos para os últimos 50 anos das empresas, as empresas foram tendo vários desafios. Tivemos o desafio do marketing, tivemos o desafio da tecnologia, quando apareceu o controle de qualidade, não é? As ISOs vieram por aí fora e foi uma revolução na altura para implementar tudo isso, quando houve a globalização das cadeias de valor, e portanto a transição digital e a sustentabilidade, no fundo, são mais um desafio que vem no seguimento de muitos outros desafios que a sustentabilidade já teve, que as empresas já tiveram, principalmente nos últimos anos, e que acaba por haver aqui costuma-se chamar as duas transições gêmeas, não é? Que é a digitalização e a sustentabilidade acabam por se apoiar uma na outra. Não quer dizer que seja 100% assim, não é? Não é por sermos 100% digitais ou que estamos sempre a ser sempre mais sustentáveis, mas há de facto há uma grande relação entre, eu muitas vezes por ser mais digital consigo ser mais sustentável e o contrário. Por um processo de sustentabilidade eu consigo ser um pouco mais consigo ir pelo digitalizar-me e fazer esta transição. E algo que é muito interessante à data é que se a sustentabilidade pode ser vista como uma necessidade, já tem estudos económicos que mostram que, para além de ser uma necessidade, pode ter um fator diferenciador. E este senhor, que é economista, que é o senhor Jorge Serafine, que escreveu este artigo para a Harvard Business Review, mostra-nos precisamente isto, que as empresas que estão a fazer este caminho, não só por uma necessidade, mas também integrar a sustentabilidade na sua estratégia, conseguem tirar daqui uma vantagem competitiva. E isso é muito interessante, porque há uns anos esta parte não se via assim, e hoje já se começa a ter dados que nos mostram isto, que a sustentabilidade, como estratégia, dá resposta aos desafios que temos, mas também, enquanto sociedade, né, como falámos há pouco, os macro desafios, mas também nos dá capacidade de sermos mais competitivos no mercado. E, portanto, a boa notícia, e já dei bastantes más notícias, portanto vamos começar agora pelas boas, é que nós neste momento, eu dizia-vos há pouco, nós nunca fomos tão ricos, o PIB per capita nunca foi tão alto, mas também nunca fomos tão ricos em informação. E, portanto, a melhor notícia que eu vos posso dar é que nós neste momento sabemos o que fazer. Nós nunca tivemos tanta concertação a nível internacional relacionada com um tema, como temos como temos agora com o Acordo de Paris, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a Agenda 2030. Também sabemos que temos que ir a jogo todos, portanto é a tal questão coletiva que eu vos falava, e uma boa notícia que eu vos posso dar e que acho que é interessante também relatá-la aqui, é que nós sabemos, ou seja, temos neste momento, a boa notícia, para nós BCSD, vemos isto assim, é que cada vez mais nós sentimos que o próprio discurso, principalmente pelos últimos anos, as pessoas estão cada vez mais despertas para esta realidade, e obviamente nós temos vários papéis, não é? Portanto, nós somos pessoas que estão nas empresas, somos cidadãos, podemos ocupar cargos nos governos locais, fazemos investigação e, portanto, tem-se criado aqui um caminho que é bastante interessante e, de facto, do lado das empresas, e agora também fazer para as empresas, eu disse-vos, comecei pela Cimeira do Rio, no início da minha intervenção, neste momento nós temos das 100 maiores economias do mundo, 69 são empresas. Portanto, as empresas têm um peso maior do que o que tinham nos anos 90. Porque, reparem, nestas 69 grandes economias que são
comparadas com alguns países, imaginem a quantidade de empresas que está na cadeia de valor destas 69, que são muito grandes. E, portanto, naturalmente, obviamente, como eu já vos disse, e é aquilo que nós acreditamos no BCSD, nós acreditamos que as empresas são parte da solução, e tudo isso começa a ganhar uma nova dinâmica. E agora, se calhar, eu vou aqui entrar aqui já aqui ir-me aqui já aproximando daquilo que é a própria forma como as empresas podem operar naquilo que é a sustentabilidade. Em 1994, este senhor, que é o senhor John Elkington, escreveu um livro que não é este, eu já vou falar deste, é um livro chamado Os Canibais com Garfos. É um livro, tem assim, um título bastante sugestivo, e ele cunhou este termo que é o triple bottom line. E o que é o triple bottom line? O triple bottom line diz-nos várias coisas, mas há duas que eu gostava de ressalvar. A primeira é que uma empresa que não dê lucro não é sustentável. Portanto, e que ninguém tenha ilusões. Uma empresa não dê lucro não é sustentável. O profit está lá, faz parte do bottom line e está lá. Agora, o que ele nos diz também é que uma empresa que não tenha atenção às pessoas e ao planeta, não é, os outros P's, o people e o planet, vai deixar de dar lucro. E, portanto, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio entre o bottom line clássico, que é o profit, o lucro, e as pessoas e o planeta. E, portanto, a partir do momento em que ele cria isto, ele está, de facto, a mostrar que a atividade de uma organização, de uma empresa, tem outro tipo de impactos e tem outro tipo de lógica que não propriamente só o profit, que era o bottom line clássico que estava antes. Claro que depois, portanto, isto foi aquilo que deu origem, já agora só para contar a história toda, portanto, isto são os P's da sustentabilidade, apareceram em 94, hoje em dia fala-se muito do E, do S e do G, porque em 2005 o senhor Kofi Annan, que na altura é o secretário das Nações Unidas, secretário-geral das Nações Unidas, desafiou as organizações financeiras a criarem métricas para medir o que está aqui. E, portanto, aí apareceu o E, o S e o G, portanto, para a criação dessas métricas. Mas se nós quisermos entrar aqui mais profundamente naquilo que é o que está aqui em cada um destes, nós vamos ver que em cada um deles há determinadas ações que as empresas podem fazer, nomeadamente no caso do ambiente, o gerir os resíduos, o poupar os recursos, utilizar tecnologias mais eficientes, a questão da sociedade, né, melhorar a qualidade de vida, a produtividade mais justa, do lado do governance e da economia, respeitar a legislação, as regras internas, ao lado da economia, a criação de emprego com qualidade, a distribuição de riqueza. A verdade é que e este, se calhar, é um dos maiores apontamentos que nós temos dado e uma das maiores bandeiras que nós levantamos aqui no BCSD, é que uma empresa não pode olhar para isto e o Ricardo Pinto já está aqui a dizer uma coisa, e bem, já lá vou, Ricardo, já lá vou, é para aí que eu me estou a aproximar, é isso mesmo. O Ricardo Pinto estava aqui a dizer, falar do conceito de dupla materialidade, é exatamente aí que eu vou agora a seguir, e bem, já estavas a antever aí bem aquilo que quando eu me estava a aproximar, que é o seguinte, que é, consoante o setor onde uma empresa opera, ela não vai ter os mesmos, ou seja, estes temas que estão aqui não vão ter em todas as empresas, consoante o seu setor, o mesmo impacto nessa empresa e ela não vai ter o mesmo impacto sobre estes temas. E, portanto, o que uma empresa deve fazer é, dentro de tudo isto, que é o E, o S e o G, perceber o que é que me impacta mais a mim e onde é que eu tenho mais impacto. E isso vai-me dar aquilo que são os tais temas materiais. E esses temas materiais são os temas onde eu vou ter um foco maior. E porquê é que isto é importante? É importante porque, como eu costumo dizer, a sustentabilidade não pode ser para uma empresa como o título do filme que ganhou os Oscars há 2 anos atrás, que é tudo em todo lado ao mesmo tempo. Porque quando tudo é importante, nada é. E, portanto, eu preciso de ir buscar os temas materiais e ao fazer este exercício, que é o exercício da dupla materialidade, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, que é eu saber quais é que são os temas que são onde eu tenho mais impacto e que me impactam mais a mim. E são esses que eu vou tratar. Isto vai variar de setor para setor. Eventualmente, uma empresa que opere no agroalimentar vai ter um conjunto de temas materiais que é muito diferente de uma empresa que é puramente serviços, por exemplo. Vão ser completamente diferentes. Isso não significa que uma seja menor ou que outra seja pior. Não, significa que para o meu modelo de negócio eu tenho um impacto diferente e está tudo bem com isso, porque eu não vou ter a mesma linha de impacto. Quer dizer, vamos imaginar uma empresa de serviços comparativamente com uma empresa de agroalimentar. A pressão que a empresa de agroalimentar vai fazer sobre os recursos hídricos é completamente diferente da empresa de serviços. No entanto, se for uma empresa de serviços, por exemplo, um escritório de advogados, ou se for uma empresa de consultoria, do ponto de vista do governance, da forma como trata dados, vai ter um impacto que é muito maior também. Portanto, ou seja, é este cálculo, é esta percepção que as empresas devem fazer para saber exatamente onde é que devem alocar os seus esforços. Claro que hoje, e eu também já vou falar disso a seguir, existe um bom conjunto
de sites standard, há uma diretiva de report, que eu também já vou falar dela a seguir, que nos ajuda a perceber isto e ajuda-nos a perceber que data points é que temos, que indicadores é que temos para fazer isto. Mas numa primeira linha, a empresa deve percorrer a sua materialidade, no sentido de ir à sua dupla materialidade, que no fundo é compreender isto. Onde é que eu tenho mais impacto e o que é que me impacta mais a mim. E isso vai-me dar alguns temas que estão relacionados com o meu setor de atividade. Feito isso, torna-se muito mais fácil depois caminhar na ótica de criar indicadores, de medir esses indicadores e eventualmente depois vir a reportar mais à frente. Mas esta é a lógica principal que eu gostava de vos dar, era que uma empresa devido ao não deve, a menos se for uma empresa que tem um portfólio com milhares de produtos diferentes, em milhares de em dezenas de setores, obviamente, se calhar aí, fazendo o relatório dessa empresa, vai ter aqui impacto em quase todos estes temas. Mas se for uma empresa, e agora passando aqui para a realidade portuguesa, em Portugal nós temos mais de 99,8% das empresas são PME, e portanto são PME à partida, a sua materialidade, tem portfólios mais curtos e, portanto, não vai ter impacto de igual forma em todas estas matérias. Tá? Portanto, é importante nós termos esta percepção que não vamos ter aqui a capacidade de impactar tudo o que está aqui. Eu agora queria-vos mostrar aqui só aqui dar uma última nota. Eu queria um vídeo aqui para vos mostrar, que no fundo acho que a melhor pessoa para vos falar disto é um CEO de uma grande empresa. Por acaso, eu costumo usar sempre este vídeo, agora é que me lembrei, é de uma empresa que é química, mas não foi propositado. Eu costumo trazer já este vídeo, porque eu gosto imenso, mas já vou mostrar. Vou só fazer aqui a última nota antes de seguir para o vídeo. Se nós quisermos ver isto em abordagens de evolução entre presente, passado e futuro, nós no passado, as empresas começaram-se a envolver com as questões da sociedade, com a filantropia, com as doações para causas sociais, com o voluntariado, e hoje em dia ainda mantém isso e não há problema nenhum com isso. Agora, esta mesma abordagem evoluiu para a responsabilidade social corporativa, que é mais ou menos onde nós estamos hoje, e de onde sai a sustentabilidade integrada, até porque isto depois acabou por até dar a antiga diretiva de report, também já vos vou dar nota a seguir, veio daqui, mas a verdade é que aquilo que está lá à frente é esta criação de valor partilhado, que é um conceito que foi criado pelo Michael Porter, que é economista em Harvard, e que o que ele defende é que deve haver uma integração dos temas e desafios sociais na criação de valor económico. E, portanto, ou seja, nós através da resolução de alguns dos desafios sociais e ambientais, também criar valor económico. E, portanto, aquilo que eu vos quero dizer, assim, em termos de resumo, espero que se houver por aí fãs da Disney não fiquem ofendidos comigo por eu estar aqui a usar o Mickey para isto, é só para ficar aqui com uma percepção mais gráfica daquilo que eu quero dizer, é que nós não podemos continuar a ter o nosso negócio, o nosso modelo de negócio no centro e ter duas linhas paralelas, social e ambiental, fazemos aqui umas coisas ambientais, umas coisas sociais. Nós temos que garantir que nós trazemos o lado social e o lado ambiental para aquilo que é o core, do nosso negócio. E o melhor exemplo que eu vos posso dar sobre isto, aconteceu já há uns anos esta parte, havia ou seja, uma história que ficou bastante conhecida. O Mohamed Yunus era banqueiro no Bangladesh, era banqueiro e o banco dele era o Grameen Bank. E houve uma altura, e era o maior banco na altura do Bangladesh, que a Danone foi ter com o Mohamed Yunus e lhe disse assim: nós gostávamos de pintar aí umas escolas no Bangladesh. E ele disse: não, eu não quero que a Danone venha aqui pintar escolas, vocês não são assim, não são uma empresa de tintas, vocês são uma empresa de iogurtes, portanto eu não quero que vocês venham pintar aqui escolas. Eu tenho um problema de desnutrição aqui no Bangladesh, eu quero que vocês façam aquilo que são bons a fazer, que é iogurtes. Portanto, vocês vão criar um iogurte com nutrientes e produzido com produtos locais e com o mais nutritivo possível, e esse iogurte vai ser vendido e vai ser distribuído aqui. E a Danone assim fez. Portanto, criou um iogurte feito com produtos locais do Bangladesh, começou a ser distribuído numa rede que impulsionou empresárias, porque também havia um problema de desigualdade de género, e portanto as mulheres da sociedade do Bangladesh puderam se tornar empresárias para vender o iogurte. Combateu a desnutrição, porque o iogurte era um produto que não havia no Bangladesh e passou a haver, e a Danone ainda lucrou com isto. E, portanto, isto é aquilo que é eu olhar para o meu modelo de negócio e perceber onde é que eu tenho impacto e usar esse impacto para ter o meu impacto e ainda ter o meu lucro. E, portanto, no fundo, é esta integração que nós temos que fazer. Como eu vos estava a dizer, a melhor pessoa para vos falar sobre isto é aqui o CEO de uma grande multinacional, que é a DSM. Eu vou só parar de partilhar aqui, vou partilhar com som para vocês poderem ver aqui o vídeo. Se não tiver com som, por favor, digam-me, está bem? E no fundo o que ele vos vai contar aqui
é a história de como é que ele foi moldando a DSM ao longo do tempo, para, no fundo, a tornar mais sustentável. Por cima, ele teve que atravessar a crise de 2008 subprime e por aí fora, e portanto é um vídeo muito interessante, porque no fundo conta aqui relatado aqui na primeira pessoa aquilo que ele foi fazendo. E portanto, se não, vou abrir aqui o chat, se alguém não tiver a ouvir, por favor, diga-me, está bem? Que é para eu voltar a partilhar o som. We live in a nice world with an enormous amount of inequality. Less than 1% of the world having as much as 99% of the world. The billion richest people in the world, and many of us belong to that group, claiming that they can consume, because they do, 45% of global resources and produce 45% of global waste, leaving almost the other 50% to the other 6, later on 8 billion people. Is that fair? I've traveled with many of the people from the UN in Somalia, Ethiopia, Bangladesh. At a certain moment in a village where people are dying of the shortage of food, a mother handed over her youngest child to me, and before you know, I was standing there with the child in my arms. The two words that the lady spoke are two words which are with me for the rest of my life. She said, "You know." And I was standing there and said, "I don't know anything. I mean, what do I know? You know. When you come back, in 2 years from now, I don't have 6 children anymore. You've been here in this village. You know. I know. Even stronger, the world knows." The two words, "you know," is so true. We know what is happening. And if you then, as a company, have the abilities, if you have that, then you must use it. We were ever one of the most polluting industries and companies in the world. We transitioned from a coal mining company to a bulk chemical company. Later on, the late 90s, there was a debate in DSM whether a new transition was needed to a more greener form of chemistry. DSM acquired the biggest biotech company in the Netherlands. That's the way I came involuntarily into DSM. Being in DSM, we started the discussion with my predecessor, myself, and some of my colleagues. Will we be successful as a bulk chemical company? And my belief, maybe I was not totally objective being a biologist, my belief and my colleagues was, we will not be successful on the long run as a chemical company, a bulk chemical company. 2008, I was just CEO, and some people, especially the financial world, asked, "What are you going to do?" And I said, "Contributing to a better society and make the company very successful." And people said, "Well, I hear two messages. Successful company, that's very good, by the way, and improving the world, it's not your task. You're not a charity foundation," which is correct. So you need to make profit as a company. You need to take care of your shareholders, which is all correct. They are wrong, in my opinion, to say that it is not our responsibility to leave a better world behind. So we entered into a new transformation, but it wasn't easy. 2008, the world went into a crisis. Share prices down, profit down. Our share price dropped tremendously. We had also one time a shareholders meeting where some shareholders stood up and said, "Should we continue with all that stuff?" And I said, "Yeah, but it costs money." I said, "Yeah, but it's our responsibility." Even stronger, I think it's your responsibility also as a shareholder that our company does that. Our company owned by you, or you are invested in our company. And at a certain moment, there was a lady standing up and said, "But I think it's good what he's doing. I think this is exactly our responsibility. This is the company I want to invest in." We as a company look to ourselves. Apparently we are good now in nutrition, we are good in understanding malnutrition, we are good in addressing climate change with new energies, etc. So especially in the field of climate, in the field of hunger and food, in the field of circular economy, in those domains, we can have a lot of impact.
I think in 10 years from now, people will find out that those two things, doing well, doing good, must go hand in hand together. Otherwise, people don't work for your company anymore, people don't buy your products anymore, you lose your license to operate. Sometimes I predict already, looking back, sitting there with my wife and my 2 boys, and I don't want to regret. And if my 2 boys then will ask, oh, you were CEO of a big company and what did you do with your life? I hope I will not discuss only EBITDA or share price or the profit, etc. And I hope to be able to say something like, we inherited the world in a certain status from our parents. We lived well, we enjoyed it, but we also tried to deal responsibly with the world and improving it a little bit and handing it over to you that you can continue that journey and live happily here together with your children. And I realize I need to act now to be able to tell that story which I want at that moment in time. That drives me, I think. Só aqui parar para dar 2 notas. Primeira, de facto há aqui o lado emocional, não nos podemos esquecer disso, ele tem muito esta questão da história que ele quer contar aos filhos, sobre o que é que ele fez, mas depois temos aqui o lado também muito ligado com aquilo que é desenvolvimento da empresa. Reparem, as ações triplicaram de valor no fim de eles terem feito esta transformação e, portanto, cada vez mais há uma ligação entre aquilo que é a performance da organização e a sustentabilidade, e começamos a ter cada vez mais esses exemplos. Este até já tem algum tempo, mas isso é cada vez mais evidente. E só para dar aqui resposta, há bocado não vi, agora como abri o chat, o chat para mim tem sempre um delay, quase nem sempre tenho aberto. O Guerreiro perguntava aqui como conciliar o triple bottom line com a concorrência desleal. Cada vez mais vai haver mecanismos que evitem que haja essa chamada concorrência desleal, nomeadamente, posso dar 2 exemplos. Um tem a ver com aquilo que nós vamos falar a seguir, que é o reporting e a transparência e a forma como nós operamos, e o facto disso, do próprio relatório financeiro cada vez estar mais próximo e fundido com o relatório de sustentabilidade, e eu já vou dar exemplos. Depois há um mecanismo, que é um mecanismo que eu vos posso falar também, que é, por exemplo, o CBAM, que é o mecanismo de taxar o carbono transfronteiriço. Portanto, isso acaba também por, deixa de ser possível, não só um hectare a contabilizar as emissões, por exemplo, em comparação com outros, mesmo que estejamos a importar produtos de outro sítio. Portanto, ou seja, eu acho que há uma determinada conjetura que está a ser criada nesse sentido, mas acho que acima de tudo, e até um exemplo que eu vos posso dar, que está aqui relacionado com o slide que eu tenho aqui a seguir, que agora vou mostrar, é outro CEO que nem sempre é muito, ou seja, tem alguma controvérsia associada, mas que eu não posso deixar de falar dele, porque tem muito a ver com isto, que tem a ver com o investimento que alguns fundos estão a fazer naquilo que são as empresas que têm políticas de sustentabilidade em comparação com outras, e este CEO que está aqui é o Sr. Larry Fink. Ele é o CEO e fundador da BlackRock. A BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. Ele gera por ano o equivalente a 41 vezes o PIB português. E eu não me esqueci ali de uma vírgula, tá bem? Só para termos noção do valor que estamos aqui a falar. E ele todos os anos faz uma carta para os CEOs das empresas na BlackRock Invest, e ele próprio tem dito algumas coisas interessantes, nomeadamente a carta de 2019, onde ele fala do propósito e do lucro, e diz que para haver lucro tem que haver este propósito, não é? Portanto ele espera isso, e em 2022 ele tem esta carta que é chamada O Poder do Capitalismo, que é uma carta interessante, porque ele diz abertamente: nós da BlackRock queremos preservar os recursos naturais, não é que sejamos ambientalistas, é precisamente somos capitalistas, é impossível produzir riqueza se não tivermos recursos naturais, e portanto temos que cuidar desse capital natural, porque se não cuidarmos dele não temos forma da economia funcionar. E portanto, ou seja, cada vez mais há aqui várias ligações com aquilo que é a sustentabilidade e a performance, e essa performance naturalmente depois também faz com que nós, do ponto de vista competitivo, conseguimos ir a jogo com outras ferramentas e com outros trunfos. Aqui tem também o exemplo este foi um artigo que saiu na McKinsey, aqui há 3 anos esta parte, em que fala as 5 ferramentas transformadoras para um CEO, e tem a 2 e a 4 tem diretamente a ver com sustentabilidade, portanto a 2 até é centrar a estratégia na sustentabilidade e a 4 a operar com propósito.
e de facto, quando perguntam, tem aqui vários exemplos, quando perguntam se sustentabilidade é só uma moda, ou se vai passar de moda, ou se não vamos olhar para isto daqui a 10 anos e dizer, epá, foram tempos loucos que vivemos e que afinal não era nada daquilo, a minha resposta é não. Já temos provas em muitos sítios, a vir de várias esferas, da esfera mais dos mercados, da esfera mais do capital, mas também da esfera da própria gestão mais eficiente. E há uma parte disto que eu vos estou a dizer que é nova, mas há uma parte que não é nova. E eu gostava de perguntar agora aqui à audiência. Houve um grande empresário, já mais antigo, que disse esta frase, um empresário que não é português: um negócio que não produz nada além de dinheiro é um negócio pobre. Alguém sabe quem é que foi o empresário que disse esta frase? Eu posso dar pistas. Ele era dos Estados Unidos e queria colocar todas as pessoas dos Estados Unidos a andar em carros muito grandes e pretos. Foi o Sr. Henry Ford. E, portanto, ou seja, esta visão que alguns empresários têm de ir mais além do que o próprio bottom line clássico, ou de olhar só para a sua organização, ela já vem de trás e vem em algumas empresas que são as empresas que são as maiores do mundo hoje. E, portanto, obviamente que hoje falamos da sustentabilidade como estratégia, e é isso que faz parte daquilo que são os desafios que temos, mas a verdade é que esta visão mais além dos negócios, ela já existe há muito tempo naquilo que é a realidade das empresas. Um livro interessante da gestão sobre isto é o Build to Last, que é do Jim Collins, é um best-seller da gestão, onde ele estudou exatamente isto, foi comparar empresas do mesmo setor e viu aquelas que tinham um tipo de práticas mais de olhar mais além e outras que se focavam muito só no dia-a-dia, e percebeu e ver a diferença entre elas. E de facto, e era se calhar aqui uma nota também importante que eu vos queria dar, quando nós muitas vezes perguntam, então, mas como é que a sustentabilidade pode criar vantagens para as empresas? Bom, existem várias coisas que eu vos podia dizer sobre isto, e eventualmente algumas que iremos até explorar mais a fundo no curso que estamos a planear fazer aqui em conjunto com a Ordem, mas aqui de uma forma mais resumida, queria-vos dar aqui 2 ou 3 notas que me parecem bastante relevantes. A primeira tem muito a ver com a questão da redução de custos. A sustentabilidade deve ser vista como um investimento, porque naturalmente a sustentabilidade vai apostar em ganhos de eficiência. E naturalmente, quando nós fazemos um determinado investimento na nossa organização, obviamente ele vai ter um retorno, e este vai ter um retorno porque nós, através desse ganho de eficiência, vamos acabar por ter esse retorno. Vou-vos dar um exemplo. Foi feito a grande transportadora, UPS, americana, fez um investimento lá numa determinada ferramenta para conseguir tornar as rotas mais eficientes das suas carrinhas, das suas viaturas. E o que eles perceberam foi que se deixassem de virar à esquerda, nos Estados Unidos, nós aqui em Portugal construímos rotundas em todo lado, não é? Nos Estados Unidos eles têm sempre um sinal vermelho para virar à esquerda, não é? Para conseguirem virar à esquerda. E portanto, se eles deixassem de virar à esquerda, eles iriam ser muito mais eficientes, porque há determinados estados que até mesmo se tiver sinal vermelho pode-se virar à direita. E portanto, fizeram percursos maiores, mas tornaram-se mais rápidos a fazer as suas entregas. E mesmo fazendo percursos maiores, o que eles perceberam foi que, por estarem parados no sinal, gastavam imenso combustível. Até eles conseguiram poupar 47 milhões de litros de combustível no primeiro ano em que aplicaram esta inovação, que é uma inovação incremental. Portanto, e aqui tem um exemplo, um uso mais eficiente e um investimento numa ferramenta para tornar as coisas mais eficientes, tem um ganho enorme, seja a nível monetário, com o combustível que eles não vão ter que adquirir, como também a nível de emissões. Depois tem aqui este segundo ponto, que é um ponto que também ganha alguma relevância, porque reparem, segundo muitas das universidades de gestão, dizem, e bem, pelo menos segundo a cartilha da Universidade Católica, é uma das, que o principal papel do gestor é gerir o risco. É um dos principais papéis, se não o principal. E hoje em dia, ter a estratégia da sustentabilidade numa organização é gerir risco. Porquê? Porque esse risco pode vir do compliance, há cada vez mais legislação ligada à sustentabilidade, porque esse risco pode vir da quebra de matérias-primas. Eu lembro-me, eu estou há 3 anos no BCSD, e uma realidade que é hoje muito premente nas formações que nós vamos dando, é que eu tenho sempre alguém nos cursos que me diz assim: olha, a minha fábrica está parada porque houve uma cheia não sei aonde, e eu agora não tenho matéria-prima para pôr a fábrica a trabalhar. E, portanto, cada vez mais esta questão do risco está associada à sustentabilidade, porque nós, quando gerimos com sustentabilidade, vamos acabar por ter uma percepção muito mais ampla e muito mais holística de todo o funcionamento da nossa organização, seja através da nossa cadeia, seja naquilo que se passa no dia-a-dia, ou seja, tanto para fora como para dentro. Depois acabamos por ter aqui os 2 sociais, a diferenciação e fidelização de clientes e a própria noção de propósito por parte dos colaboradores. Eu, por acaso, nós no BCSD fazemos todos os anos o nosso jantar de CEOs, onde juntamos os CEOs todos do BCSD. E no
último jantar que tivemos, eu fiquei na mesma mesa de um CEO de uma grande tecnológica, por acaso é engenheiro informático, e ele disse-me algo que eu nunca mais me vou esquecer, que foi, epá, Tiago, eu hoje, quando está a haver uma entrevista de trabalho, eu já não sei quem é que entrevista quem. Eu já não sei se é a pessoa que está a entrevistar a empresa ou se é a empresa que está a entrevistar a pessoa. E de facto, nós hoje queremos ter este talento nas nossas organizações que nos levam mais além e que nos fazem ser mais inovadores, mais criativos, mais competitivos. De facto, nós tendo um propósito forte, é natural que esse talento não só seja mais atraído, como seja desenvolvido dentro da própria organização. Depois temos aqui estes dois últimos que são bastante relevantes também, que é a redução do custo de capital. Porquê? Porque os bancos, normalmente, são os primeiros a serem afetados quando muda a regulação, quando muda a legislação. E, portanto, os próprios bancos estão hoje a ser muito pressionados para canalizar os seus investimentos para aquilo que são empresas que têm ligação com a sustentabilidade. Porque eles próprios vão ter que responder por isso. E, por isso, há muitos fundos hoje, o chamado Sustainable Finance, Green Loans, que estão a ser criados para, de facto, financiar as empresas que, de facto, estão alinhadas com esta nova forma. E isso, naturalmente, reparem, nós em Portugal sabemos que há uma boa parte das empresas que têm exposição bancária e que está naturalmente abrangida por isto, porque os próprios bancos são pressionados a fazê-lo. E por último, e não menos importante, até porque nós vamos estar focados nisso no nosso negócio, no aumentar as nossas vendas, nós, quando olhamos para o mundo e para os negócios e para as empresas pela lente das oportunidades de negócio, nós conseguimos ver oportunidades que não veríamos se não tivéssemos a olhar por esta lente. Vou-vos dar um exemplo. O aeroporto de Amsterdão, a luz que está no aeroporto de Amsterdão, o aeroporto não compra as lâmpadas, adquire a luz por subscrição. Portanto, é uma subscrição que eles têm, que fizeram o contrato com a Philips, que prefere vender a luz do que vender as lâmpadas. Porquê? Porque não só ganha por ter uma subscrição, portanto estamos a falar de um valor que não é baixo e que cai todos os meses, portanto não tem que estar à espera que a lâmpada se estrague ou se funda, como diminui as externalidades na produção da lâmpada, porque pode fazer uma lâmpada muito mais duradoura, porque não tem que ter esta percepção de fazer uma lâmpada que dure X horas para depois poder vender outra. E portanto há aqui uma win-win. Já o aeroporto não se preocupa em ter que andar a mudar lâmpadas e portanto garante que tem sempre a luz com subscrição. E estas são oportunidades que só estão a surgir porque está a ser feita esta análise de minimizar externalidades com recursos, por exemplo, do lado da Philips e do lado do aeroporto também não ter essa preocupação. E, portanto, há muitos negócios que estão a surgir nesta lógica, que é uma lógica nova, e se quiserem, para ficarem com isto um bocadinho mais arrumado, se a pergunta for como é que a sustentabilidade pode criar valor nestes 3 pilares: no crescimento, na gestão de risco e no retorno de capital. São assim os 3 grandes pilares como a sustentabilidade pode criar valor dentro de uma organização. Claro que eu tenho estado aqui a falar disto do ponto de vista muito macro. Quando eu apresento a sustentabilidade a uma empresa que ainda está a começar o seu caminho, elas dizem-me que isto é aquilo que elas veem quando pensam em sustentabilidade. E não é que seja uma empresa de construção civil, é porque sentem mesmo que tem esta parede. Como é que eu vou agora ultrapassar esta parede da sustentabilidade? Parece tanta coisa, e de facto é alguma complexidade, como já perceberam, e portanto é normalmente aquilo que as empresas veem quando começam a trabalhar na sustentabilidade. Claro que hoje em dia já existem, nós no BCSD fizemos aqui quase uma espécie de passo a passo, como é que eu posso construir ou levar a sustentabilidade avante na minha organização. A boa notícia também é que não faltam ferramentas de apoio hoje em dia. Nós temos imensas ferramentas, algumas mais digitais, a maioria já são praticamente todas elas muito, muito digitalizadas, mas a verdade é que nós precisamos, e essa é uma noção que eu também gostava de vos passar, de criar métricas na sustentabilidade, porque a verdade é que se nós não criarmos estas métricas, costuma-se dizer em gestão que aquilo que não se mede não se gera, não é? Na sustentabilidade às vezes é um bocadinho mais fundo, aquilo que não se mede muitas vezes não existe. Porque estamos a falar de indicadores que nós nunca lá chegámos, nunca medimos, nunca olhámos para eles por esta lente. E, portanto, neste seguimento de começar a medir aquilo que se faz em sustentabilidade, é aqui que entra muito a questão do report em sustentabilidade. Mas antes de irmos ao report, eu queria só dar uma última nota antes de entrarmos no report, que é, quando nós pensamos a sustentabilidade dentro de uma organização, ela vive em 3 grandes pilares, que é o pilar da estratégia, o pilar da operação e o pilar
da comunicação. Ou seja, eu preciso ter uma estratégia, preciso depois operacionalizá-la e depois vou comunicar aquilo que fiz. E normalmente o relatório o fundo é o fim, não é? Ou seja, no relatório vou explicar ou vou comunicar aquilo que fiz, decidi na minha estratégia e que operacionalizei. Portanto, normalmente o relatório vem na parte da comunicação, mas vem neste fim, não é? No seguimento de uma estratégia que foi montada e que foi operacionalizada. Claro que, e este foi eu gosto muito desta frase, que é uma frase do CEO do WBCSD, que nos diz que o relatório das empresas, no fundo, é a linguagem que vai preencher a lacuna de confiança entre os negócios e a sociedade e que vai permitir ao mercado alocar o capital onde as soluções têm maior impacto. E este é um dos motivos pelos quais nós devemos olhar para o relatório e que deve existir o relatório. Claro que ainda existe aqui algum caminho a percorrer. Neste momento, na União Europeia está a tentar-se criar um standard para a sustentabilidade, para as empresas poderem comparar e para podermos estar todos a ter exatamente os mesmos indicadores, mas a verdade é que não está a ser fácil. Mas se nós compararmos isso com o standard de performance financeira, ele também não foi fácil de ser criado. Não é? Começámos a pensar nisso enquanto empresas em 1900, em 1950 ainda se andava a discutir isso, e só mais à frente um bocadinho mais à frente, conseguimos chegar a um relativo standard de performance financeira. Os relatórios de contas hoje são relativamente, para quem esteja dentro do meio, consegue ter uma leitura boa sobre isso, e no fundo a sustentabilidade está a percorrer esse caminho agora. Não estão a ser criados os standards, porque o que aconteceu até aqui é que vocês tinham imensos standards e cada empresa quase que escolhia o seu para relatar em função do seu standard. E portanto nós temos do seu framework escolhido. E portanto nós temos esta percepção e temos esta necessidade, se quisermos chamar assim, de tentar criar este standard para haver aqui um caminho. E nisso a União Europeia está na vanguarda. Claro que isto trouxe um verdadeiro, quase, muitas vezes na sustentabilidade nós chamamos de tsunami legislativo, porque é mesmo, porque a seguir ao Pacto Ecológico Europeu, o que aconteceu foi que foram criadas imensas diretivas, e neste momento vocês têm uma diretiva que é relativamente agregadora, que é a diretiva CSRD, que é a diretiva de report, que acaba por ir buscar aqui algumas destas outras diretivas que estão aqui. Portanto, cada uma destas tem uma diretiva específica, mas a diretiva de relato, que é a CSRD, acaba por ser uma diretiva que é mais agregadora e que são elementos comuns de uma arquitetura que está a ser feita relativamente às métricas, não é? O ESG e o report, mas que acabam por ter aqui uma ligação com um outro, portanto, todas elas estão ligadas, né? Se quisermos chamar isto, é quase como se fosse aqui um ecossistema em que acabam todas elas por estarem ligadas. E muitas vezes aquilo que vai acontecer, e que já tem acontecido, e para quem olha para a diretiva de relato, que é a de CSRD, nós vamos encontrar na diretiva de relato pontos em que nos vai ajudar a responder até às outras, e no fundo as três maiores que neste momento estão a marcar mais a agenda, e que vão marcar mais a agenda das empresas agora para os próximos tempos, é a CSRD naturalmente, a taxonomia, não é? No fundo a classificação das atividades como verdes ou não verdes, e uma nova diretiva que vai aparecer, e que já está a ser feita, e que a partir de tudo correr dentro dos termos que estão previstos, há de aparecer no próximo ano, é a diretiva que é a CS 3Ds, é do Diligence, e que acaba também por ter quem já esteja a responder à CSRD, fica já com uma parte do caminho feito, para depois dar a resposta à CS3D. Eu aqui também não queria, eu também não tenho tempo para isso, porque cada uma destas diretivas, eu acho que se eu dedicasse 2 horas a cada uma delas não daria, mas só para ficarem com uma percepção, eu gostava de me centrar mais agora e de centrar agora aqui mais a nossa conversa na diretiva CSRD, que é a diretiva de report, que vai substituir a diretiva anterior, que era a NFRD, que era a diretiva de reporte não financeiro, e basicamente o que vai acontecer, o que aconteceu, só para ficarem com esta perspectiva mais evolutiva, é que a diretiva CSRD alargou muito as empresas que são abrangidas. Já vou dizer quais é que são as condições das empresas que são abrangidas, das empresas que são abrangidas pela CSRD, teve um aumento no conteúdo a incluir, eu também já vou falar um bocadinho sobre isso, e tem aqui como lógica, e acho que essa lógica também é interessante, é que é uma diretiva que aponta muito também para as práticas relacionadas com a cadeia de valor, e portanto acaba por ter aqui uma consequência natural em empresas que, por serem mais pequenas, não estão abrangidas pela CSRD, portanto
mas acabam por, de alguma maneira, irem ser inquiridas sobre algumas práticas. Vou-vos dar só um exemplo. Eu tive agora aqui numa formação que fiz aqui há um ano atrás, estava a dar formação, e houve uma empresa que é aqui da Almada, e que eles basicamente fazem componentes para braços mecânicos de automóvel, para fábricas de automóvel, e eles estavam na formação precisamente porque eles, sendo uma empresa pequena, estamos a falar de 15 pessoas, já estavam a receber os questionários da empresa alemã para onde vendiam as peças, e a empresa queria saber onde é que vinham as matérias-primas, quais eram as suas práticas. E, portanto, isto tem a ver com a preparação da CSRD lá, que lá já está mais desenvolvida do que aqui em Portugal, e, portanto, ou seja, vai haver aqui tipo, uma ligação óbvia entre as que são, obviamente, as empresas que são abrangidas, mas também as da sua cadeia de valor. As empresas que são abrangidas são as empresas que cumprirem 2 destes 3 requisitos que estão aqui. Portanto, ou seja, a diretiva anterior, que é a NFRD, era apenas aplicada às cotadas em bolsa com mais de 50 trabalhadores, mais de 500 trabalhadores. A CSRD irá abranger todas as grandes empresas que satisfaçam 2 destes 3 critérios, ou seja, tenham um volume de negócios superior a 50 milhões de euros por ano, um balanço total superior a 25 milhões de euros por ano e mais de 250 trabalhadores em termos de média anual. E, portanto, ou seja, se for uma empresa que cumpre 2 destes 3, à partida está abrangida pela CSRD e terá que começar a reportar, eu acho que tenho aqui também, acho que sim, coloquei aqui, tenho aqui o timeline, e terá que começar a reportar em 2025, em 2026 terá que reportar sobre 2025. Portanto, as que estavam agora eram só as que vinham de antes, as que vão reportar este ano sobre o ano anterior eram as que já estavam na NFRD, as que entraram agora de novo, as que entraram agora para a CSRD, têm que reportar em 2026 sobre 2025. Pronto, depois tem as PME cotadas que entram mais à frente, e depois tem ali uma exceção, que são as empresas que não são europeias, mas que têm sucursais maiores em Portugal, acabam por ter aqui um período mais alargado. Para já, para as PME, não há propriamente menos que não, para as PME não cotadas, não há propriamente aqui um timeline que faça que as obriga a reportar. Em todo o caso, eu acho que, e isto é interessante também de vocês ficarem com esta informação, o EFRAG, no fundo, é o organismo europeu que está a trabalhar nos estándares para reportar à luz da CSRD. E o que está a fazer é, tendo já por base que algumas PME fazem parte da cadeia das grandes, eles também estão a preparar diretivas, que são voluntárias, mas que ajudam as PME a reportar à luz da CSRD, ainda que não estejam obrigados, está bem? Isso depois está aqui, se vocês forem aqui ao Sustainability Reporting, eu agora, pronto, aqui está o print screen, não está o site, mas se forem ao Sustainability Reporting, vêm logo lá essa parte das PME. O que é interessante aqui também, e se calhar dar-vos esta nota, é que para já a CSRD só tem diretrizes gerais de report, vai futuramente ter diretrizes setoriais, tá bem? Eles provavelmente devem aparecer no decorrer deste ano. Também isso ajudará aos setores também se adaptarem aqui à CSRD. Eu deixo-vos aqui 3 guias que são interessantes para a implementação da diretiva de report. O primeiro sobre cadeia de valor, o segundo de materialidade. E já agora dar-vos esta nota, há bocado houve uma pergunta, houve uma questão com a dupla materialidade. A dupla materialidade é o exercício que deve ser feito e tem muito a ver com esta percepção sobre o que é que me impacta a mim e em que é que eu impacto. E no fundo é a dupla materialidade, é esse exercício da dupla materialidade, que está muito bem explicado aqui neste guia aqui do meio, e que vai ditar em que parâmetros é que eu vou responder, não é? Ou seja, em que indicadores é que eu vou responder, porque vocês depois vão ver, se forem consultar aqui o guia que está aqui à vossa direita, os SRS são os estándares europeus de report, vocês vão ver que estamos a falar de muitos data points e no fundo a empresa vai ter que reportar à luz daquilo que saiu da sua dupla materialidade. Portanto, faz o exercício de dupla materialidade, vemos quais é que são os temas que são materiais e é nesses temas que a empresa deverá reportar. E portanto, no fundo, é essa a lógica que está aqui: é primeiro o exercício de dupla materialidade e depois partir para os data points. Pronto, eles são três guias bastante interessantes e, portanto, eu queria-vos deixar, como eu vos disse, aqui leitura já para os próximos tempos e, portanto, fica aqui esta nota. Queria-vos só dizer também
que quando falamos da questão relacionada com o report, nós acabamos por ter aqui, no fundo, o report acaba por ser aqui a ponta do iceberg, ou seja, o report não deve ser visto como algo que é só responsabilidade das da equipa de sustentabilidade, ou da equipa de report, ou da equipa de qualidade, dependendo do sítio onde isso estiver na organização, porque nós, para conseguirmos fazer report, nós vamos ter que ter todo um conjunto de outras coisas que dependem da organização como um todo. Porque nós, para podermos fazer report, por exemplo, do lado social, nós vamos precisar de dados dos nossos recursos humanos, por exemplo. E, portanto, acabamos por ter que ter aqui, se nós quisermos ver o report como algo, é algo que vai servir toda a empresa, na mesma medida que o report financeiro também serve. Cada vez mais ele vai acabar por ter que fundir, acabar por ter que se fundir com o financeiro, e esse é um caminho que está aqui a ser percorrido, mas era esta percepção que eu vos queria dar, que o report é um bocadinho a ponta do iceberg. Para fazer esse report nós vamos precisar, pelo menos, destes 4 pilares que estão aqui, entre as pessoas, os processos e controle, os sistemas e soluções e os dados. Nós precisamos ter isto bem coordenado, porque depois estamos, consoante obviamente a dimensão da empresa, há empresas mais pequenas que não terão esta necessidade de ter tantos dados organizados naturalmente, mas as que são maiores ou que têm um portfólio mais diverso, acabam por ter aqui um caminho que envolve aqui toda esta lógica de uma forma um pouco mais holística. E, portanto, para terminar, e porque já não vos quero deixar aqui, obviamente, eu costumo dizer, e antes de ir ao plot final, antes de ir aqui às minhas mensagens finais, eu costumo dizer que as formações do BCSD têm início, têm meio, não têm que ter fim, porque isto tem uma complexidade e tem uma enormidade de temas, só para terem uma percepção dentro dos standards, como eu estava aqui a falar, existem mais de 1000 data points que estão, que têm alguma relevância de serem analisados e de serem vistos por vocês em termos de indicadores, mas a verdade é que este é um caminho que ainda está a ser percorrido, e é tudo isto muito novo. Nós acelerarmos muito nestes últimos anos, e isto tem alta complexidade, mas queria-vos só dizer que, portanto, nós assistimos neste momento a um novo normal, ou seja, nós temos desafios que não tínhamos no passado. O business as usual é economicamente arriscado, ambientalmente sem sentido, socialmente inaceitável e legalmente perigoso, e de facto o caminho que a sustentabilidade está a fazer é um caminho que atua principalmente em 3 tópicos, os tais famosos ES e E. Do lado do E, ambiente, nós temos a emergência climática e a biodiversidade. Do lado social temos as desigualdades e os direitos humanos, e do lado do governance temos a ética e a transparência. São assim os três grandes desafios que nós temos. E queria-vos dizer que este senhor que está aqui na imagem é o Dexter. Ele é de uma série, provavelmente alguns de vocês viram. Ele era um serial killer. Vou só dar aqui um pequeno, espero não estar aqui a roubar, depois se alguém for ver a série fica já a saber o que é que acontece, mas pronto. Ele era um serial killer que todos os dias acordava de manhã e queria fazer o mal, né? Tinha esse impulso de fazer o mal. Claro que depois ele só matava outras pessoas que tinham feito coisas más, mas tinha impulso de fazer o mal. Eu quero acreditar que a sustentabilidade faz-nos dá o lado contrário disto, né? Eu quero acreditar que todas as pessoas acordam de manhã e querem ser melhores do que o dia de ontem, e a sustentabilidade acaba por nos dar também essa oportunidade. E se a sustentabilidade começa por ser estratégia, ela deve se tornar cultura, portanto, ou seja, tem que ser algo que é cultural, é todos, no sentido em que todos queremos criar soluções para os desafios que temos. Estes são os desafios como eu vos mostrei, e logicamente hoje torna-se mais fácil de encarar estes desafios porque percebemos que há uma ligação direta entre sustentabilidade e a própria performance, não é? Portanto, essa é uma nota que eu acho que é bastante relevante atualmente, que é a performance. Hoje em dia nós olhamos e há muitas empresas que conseguem retirar da sustentabilidade e da sua estratégia alicerçada na sustentabilidade também uma performance, e se quiserem ficar, eu acho que a sustentabilidade neste momento liga-se aqui com 3 grandes palavras, que é resiliência, competitividade e futuro. Estes são aqui três grandes chavões da sustentabilidade. A resiliência, naturalmente, porque a sustentabilidade de alguma maneira se está a fundir com tudo o que é risco e tudo o que é análise de risco, por exemplo. A competitividade, porque nos dá um fator extra para competir no mercado, e o futuro, porque nós, de facto, com a somatória entre a resiliência e a competitividade, nós acabamos por construir o futuro. E para terminar, para deixar ainda aqui 10 minutos,
queria-vos só deixar esta última nota, que foi o Vítor Hugo, o escritor, que nos deixou, numa das suas magníficas obras, que nada é tão poderoso como a ideia que o seu tempo chegou, e não tenham dúvidas que o tempo da sustentabilidade chegou, ainda que seja algo que nós podemos, e só para dar também essa nota, podemos olhar para trás e ver que muitas civilizações até já tinham alguns dos princípios que falamos hoje chegou de outra forma, está apontada a outros desafios, e portanto, dando aqui espaço para questões, ficam, como eu vos dizia, o BCSD, onde o BCSD vai, as formações têm início e meio, não têm que ter fim, certamente não terão fim, nós estamos aqui muito motivados e muito entusiasmados a fazer coisas com a Ordem dos Engenheiros já a pensar no 2025, mas depois também se quiserem discutir algum destes assuntos, ficam também aqui com os meus contactos, neste QR Code têm a avaliação aqui da nossa sessão de formação, para saber o que é que vocês acharam, mas nós depois também partilhamos o link, e portanto deixo aqui agora espaço para perguntas. Já estou a ver aqui que a Mónica diz que o Dexter usava o seu impulso de justiça, é verdade, mas ainda assim tinha aquele impulso de fazer o mal, mas é certo. E deixo aqui também o Gonçalo, estava aqui a pôr e vem, por acaso Gonçalo, olha, eu falei no relatório de risco e ali de volta acabaram a mandar uma mensagem agora a dizer que ele já cá estava, portanto já temos o relatório do World Economic Forum, eu de manhã ainda não me tinha percebido disso, e portanto já vão poder adicionar aqui outra leitura aqui à nossa sessão. Obrigado pela partilha. Portanto, deixo aqui espaço para fazerem alguma pergunta se tiverem. Espero que tenham gostado. Agradeço imenso ter aqui este coro de 82 pessoas aqui durante 2 horas aqui a seguir-me aqui durante este périplo aqui por várias coisas da centralidade. E pronto, deixo mais uma vez o meu agradecimento e se alguém quiser fazer alguma pergunta, tenho todo o gosto em responder. Pode abrir o microfone ou pode fazer aqui no chat, que eu agora já abri aqui o chat. Ok, eu dou só aqui um mote. Eu gostava de agradecer ao Tiago por este bocadinho longo, e alguns que estaremos muito despertos para isto, foi bastante prazeroso. Para outros, espero que, se ainda não era, passe a ser, não é? E portanto, sim, tínhamos agora aqui um bocadinho para fazer alguma interação. Pronto, ainda o Tiago geriu muito bem aqui o tempo, fez uma gestão muito sustentável da comunicação. E portanto, sim, se alguém tiver assim alguma questão muito emergente, é agora o momento, se calhar até abrindo Margarida, o som. Sim, diga, António. Margarida, eu gostava de dar a perspectiva do Colégio Nacional. Para nós, eu queria agradecer à Margarida ter proporcionado este webinar, que foi magnífico. O Tiago é um excelente apresentador e o tema é muitíssimo interessante, muitíssimo atual e muitíssimo relevante. Infelizmente há muita gente que está a dormir ainda, mas temos que a acordar. O Colégio Nacional, através do Colégio da Região Centro, patrocinou este webinar e eu, entretanto, tive a oportunidade de falar com o nosso bastonário a propósito do relacionamento entre o BCSD Portugal e a Ordem dos Engenheiros. E o nosso bastonário, nós vamos ter eleições agora no princípio de fevereiro, mas o bastonário vai ser o mesmo porque é o único candidato e, portanto, e ele manifestou grande interesse em aprofundar um protocolo de cooperação entre a Ordem e o BCSD. A Ordem tem 60 e tal mil engenheiros e a BCSD proporciona formação, e para nós é importante proporcionar aos nossos membros a hipótese de acordarem para esta realidade. E a BCSD, com formadores com a qualidade do Tiago, é muitíssimo eficiente a fazer isto. Portanto, a única coisa que o bastonário me disse foi: vamos passar as eleições de fevereiro e depois abordamos o tema. Vamos, portanto, eu vejo a Ordem a servir de caixa de ressonância, de amplificador para o BCSD atingir mais públicos, não a nível de empresas, mas a nível de profissionais que são trabalhadores de empresas e que, portanto, arrastam as suas empresas. E para o Colégio de Engenharia Química, como eu já disse, é uma grande honra termos sido, através da Margarida, os iniciadores, não é? As abelhinhas que começaram com este trabalho. Ao Tiago, quero dizer-lhe
que quero dar-lhe os parabéns pela qualidade da apresentação e agradecer-lhe ter aqui estado. E conto sempre, o ECSD pode contar com a Ordem dos Engenheiros, como eu acabei de dizer. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada, António. Não sei se alguém dos presentes quer fazer, de facto, alguma questão. Eu estava aqui a ver, portanto, obrigado a Algo todos. para responder, não é? Aqui já estava aqui a ver porque o chat, entretanto, foi andando com muitas participações e agradeço a todos aqueles que estão a dar o seu feedback. Entretanto, encontrei o Simão, tinha aqui uma pergunta que eu posso responder, que é o que é que acontece às empresas que não fazem os reportes. É assim, acho que estão obrigadas a fazer o report. Obviamente, esta diretiva ainda vai ser transposta para a lei portuguesa este ano. Portanto, já foi feita a consulta agora muito recentemente. Nós, por acaso, fomos consultados, não posso, foi um pedido de confidencialidade, não posso divulgar exatamente tudo o que estava na transposição, mas a verdade é que aquilo que tem, e por exemplo, de outros países, eventualmente haverá coimas, porque este relatório será alvo da auditoria. Nesta específica diretiva da CSRD, será essa a consequência. Obviamente que eu acho que aquelas que não fazem o report de todo, mesmo sendo obrigadas ou não, eu diria que perdem a oportunidade de fazer uma análise mais completa do seu negócio, e eu acho que isso é a grande vantagem de fazer o report aqui. Nós nunca devemos esquecer que o reporting, pelo menos na forma como nós o enquadramos, ele acaba por ser uma peça essencial para eu conseguir ter uma estratégia para a minha própria organização, para conseguir monitorizar dados que são importantes para eu gerir, para eu mitigar risco. Portanto, eu diria que mesmo as que não são obrigadas a fazer reporting, se enquadrarem o reporting desta forma, poderão usar essa peça como, eventualmente até como peça de comunicação, logicamente. E, portanto, é aquilo que está pensado neste momento, é essa a lógica. Vai ser muito semelhante àquilo que acontece com inconformidades com o relatório de contas. Portanto, a ideia é dar essa carga. Só ainda num tom ainda sem ser totalmente decisivo, vou pôr assim. Na outra diretiva, que é a diretiva de due diligence, que vai ser uma diretiva que vai ser implementada mais à frente, aí sim pensa-se que poderá haver até o lado mais criminal em quem não cumprir, porque aí envolve mesmo direitos humanos ao longo da cadeia de valor, e essa é uma diretiva, a partir vai ter outro tipo de carga, mas isso é uma coisa que ainda não está bem decidida, ainda está a ser elaborada, já com alguns desenvolvimentos, mas aí já tem outra carga. Mas em todo o caso, eu acho que nós devemos olhar para o report como uma peça essencial para a nossa estratégia, para o nosso desenvolvimento enquanto empresas, e até porque há muitas que não vão estar obrigadas por isso, e eventualmente como oportunidade de negócio. Há bocado depois não concretizei, mas só para vos dar uma última nota, aquela empresa que eu vos falei que produzia aquela peça para o braço automóvel, ela vendia 80% do seu produto à mesma empresa, que era a empresa que lhe estava a questionar os dados, e portanto eu acho que não preciso dizer o que é que aconteceria se essa empresa perdesse esse comprador, não é? E portanto cada vez mais o report ajuda-nos a ter estes dados, que ajudam também a ter capacidade de ir buscar outros negócios e de responder àquilo que são as outras empresas que fazem parte da nossa cadeia, e aqui como esta questão do report funciona nos dois lados da cadeia, tanto a montante como a jusante, e portanto, pelo menos para as maiores, e portanto as maiores vão ter que ter esse escrutínio. Se calhar, Tiago, reforçava só, tocou aí na questão da diretiva da diligence, que em português julgo que podemos traduzir o dever da diligência, não é? Exatamente, isso. Da sustentabilidade. Houve alguém da área do direito aqui da Universidade de Coimbra que, pronto, me chamou a atenção que essa diretiva está em construção e essa aí, pronto, sendo mais da área do direito, há de impor aqui alguma obrigatoriedade e alguma penalização, acredito eu, num futuro próximo. Sim. Aí ainda não saber, de facto, neste momento ainda há alguma incerteza, porque ela obviamente está a ser elaborada, mas claro, ou seja, eu acho que vai haver, e esse também acaba por ser um lado aqui interessante, interessante, eu sei que
pesa, e logicamente quando falamos de um tsunami legislativo, obviamente há muitas coisas que mudaram, e isso causa obviamente pressão às empresas e nós estamos sensíveis a isso, mas obviamente nós acabamos por ter hoje um desenvolvimento naquilo que são as matérias da sustentabilidade que acaba por estar não só alicerçado do lado financeiro, mas do lado do direito também, porque há um bom conjunto de regulação que está a ser construída em cima disto, e que a ideia, e é isso que tem acontecido também desde que houve o Pacto Ecológico Europeu em 2020, é que ela se tem ido aprofundando até esse lado, em que faz com que de facto a regulação seja bastante mais densa e profunda naquilo que é. E a due diligence está pensada mais, do dever de diligência, mais à frente, porque a ideia era e essa é a grande ideia, das empresas irem fazendo o caminho e havendo sempre aqui um tempo de adaptação. Se nós compararmos as primeiras diretivas que saíram logo a seguir ao Pacto Ecológico Europeu com as que estão a sair agora, obviamente que as que estão a sair agora têm uma profundidade e uma densidade muito maior do que aquelas que estavam no início, porque havia aqui muito esta percepção de fazer o caminho ao longo do tempo, não é? E essa do diligence eu acho que vai ser daquelas com mais carga, de facto, a dever diligência, acho que, pelo menos, perspectiva-se que sim. Obviamente depois há sempre aqui muitas variáveis, não é? E depois também não podemos ou seja, também depois há o lado político aqui também nisto, e há aqui muita coisa a acontecer ainda, obviamente, ao mesmo tempo, mas perspectiva-se que sim. Claro que a sustentabilidade remeteria muito para que isto fosse tudo coisas voluntárias. Eu acho que a ideia da sustentabilidade era que, de facto, isso entrasse nas boas práticas empresariais sem o lado penal aqui ao barulho. Mas, como sabemos também, há muitas coisas, principalmente na área ambiental, que se não for a parte penal e etc., e a punição, às vezes demorariam, estávamos em 2100, ainda as pessoas estavam a pensar em fazer aqui alguma coisa, se calhar, não sei. Mas pronto, agora tem essas diretivas, não é? Não, é isso. Eu acho que, obviamente, o lado regulatório acaba por funcionar aqui, se calhar, como um acelerador de algumas destas matérias, logicamente. Agora, eu acho é que também aquelas organizações e empresas que não estão só à espera do lado regulatório e que estão a querer um bocadinho mais além, acabam por tirar uma vantagem competitiva disto, e a forma como nós encaramos isto, por exemplo, aqui ao nível da percepção que temos aqui do BCSD, é que principalmente as PME, nesta altura, ainda têm um terreno muito fértil do ponto de vista competitivo. As que começarem a dar os primeiros passos e quiserem ir um bocadinho mais além, conseguem tirar uma vantagem competitiva maior, eventualmente, que as grandes, que já têm uma grande... ou seja, há empresas com as quais o BCSD trabalha, que a equipa de sustentabilidade é maior que o próprio BCSD. E, portanto, aí são equipas que já têm uma estrutura montada de outra forma, não é? Que já têm encaram isto de outra maneira. Mas, obviamente, aquilo que nós vemos é que as PME que estão a começar e querem ir, têm aqui um terreno fértil para se tornarem mais competitivas, e é interessante, nós demos muito recentemente uma grande formação para PME, que muitas delas já têm práticas muito interessantes, só que ainda não estão organizadas do ponto de vista, falámos agora no final do relatório, dos dados, mas quando nós começamos a perguntar, então isto já fazem, então aquilo já fazem, só que ainda não têm, eu acho que é uma questão de forma, ou seja, de organização dos próprios dados, e do que propriamente daquilo que já fazem não fazem, porque muitas destas questões também estão ligadas com a eficiência da própria organização, e isso está diretamente ligado com o negócio, não é? Quanto mais eficiente é a organização, também consegue ter um negócio mais sustentado, e portanto eu acho que também há esse caminho aqui. Esse é um caminho também interessante, não só a regulação, que obviamente eu concordo com a Margarida e acelera, e seria, se não fosse necessário, seria o ideal, não é? Mas a verdade é que nós, dado o aumento do desafio que temos, não é, nas várias vertentes, precisamos da regulação para depois haver essa aceleração, ainda que, obviamente, há empresas que vão mais além do que a regulação. Quando chega à regulação, acabam por ser só mais um tick in the box, e é esse também. No entanto, para nós, BCSD, eu vejo que nós tentamos facilitar e ajudar ao máximo naquilo que conseguimos as empresas a percorrerem o caminho, tenham que dimensão tenham, ou estejam em que estado de maturidade estiverem. Nós tentamos sempre ao máximo mostrar o caminho e facilitar o caminho, porque a verdade é que, como eu disse no início, isto é um caminho colaborativo, não é? Temos que entrar na lógica daquilo que eu costumo chamar a coopetição, não é? Continuamos a ser competidores, mas também temos que colaborar uns com os outros, e portanto tem que haver aqui essa lógica comum de tentar resolver alguns destes desafios, que são desafios muito amplos e muito grandes. Muito bem, estamos no nosso tempo, fico muito satisfeita por ainda há uns segundos atrás estávamos com 76 pessoas aqui
permanecer solidamente neste âmbito, mas o que ficávamos por aqui. Agradecer mais uma vez ao Tiago e à BCSD esta excelente apresentação. Nós então iríamos fazer o esforço de tentar chegar ao tal protocolo de colaboração o mais rápido que for possível, para depois, em março, vermos então se vai ser possível lançar um curso. De qualquer maneira, teremos que falar no entretanto, porque pronto, a divulgação, o ideal era que pudesse ser feita aí num fevereiro, para depois ainda se poder concretizar até final de março. Portanto, os tempos, o tempo, já vamos no dia 15 de janeiro, isto é horrível, vai com uma aceleração total, e portanto nós mantemos o contacto. Pedia às pessoas que estiveram aqui que fiquem atentas, porque de facto hoje foi mais uma introdução, mas depois o curso será já muito mais técnico e ajudar as empresas a fazerem este caminho que de facto tem levado a complexidade, e se alguém tirar aqui um bocadinho a complexidade, as vai ajudar com toda a certeza nesta caminhada. Portanto, a Ordem irá então manter-se em contacto com a BCSD. Agradecia a todos e a todas, e ao Tiago em particular, por este excelente webinar que tivemos hoje aqui, está bem? Obrigado e um excelente ano para toda a gente. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Ao Tiago Bom dia para todos e para todos. Bom ano para Obrigado. todos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigado a toda a gente e parabéns pela apresentação. Obrigado. Sim.